Agora, baby, você hoje é uma pastora. Agora, teve um período da tua vida que você frequentava aquele mar, eu não sei, aquele Thomas, né? Aquele Thomas Não gostaria de falar demais disso, porque eu sempre gostei muito dele, muito meu amigo, mas tipo assim, quando as pessoas perguntam se aquilo é verdadeiro, é verdadeiro. Tudo aquilo acontece. Porque quando você é no Fantástico, foi aquele escândalo. Tudo aquilo acontece, não é nada demais, mas eu não quero denegrir nada. Os repórteres do Fantástico fazem uma investigação completa. Afinal, o que é que existe de realmente inexplicável nos supostos fenômenos paranormais de Thomas Green Morton? Talheres que entortam, luzes que piscam, perfume que pinga das mãos, carros que andam sozinhos. A investigação chegou a conclusões surpreendentes. Mentalizo. Olha o meu privilégio, estou ao lado de João de Deus, o lendário João de Deus, o homem que significa um fenômeno no Brasil e fora dele e que todo mundo quer conhecer bem de perto como eu estou nesse momento, João de Deus. Muito obrigado por me conceder essa entrevista. Quando eu entrei na sala com ele fechou a porta e trancou. Quando eu virei, ele já estava com a calça aberta e com o órgão ereto. Depois de ser liberada da sala, ainda em choque, foi também ameaçada. E aí chegou um voluntário da casa, me abraçou e me encaminhou para a enfermaria. Quando eu cheguei na enfermaria, aí eu contei para a enfermeira. A enfermeira falava assim: perdoa, perdoa. Perdoa porque pode ser pior para você e para o seu pai se você não perdoar. Nossa equipe também registrou imagens do suposto alienígena. É noite. No escuro, ouvimos o que seria a voz de Bilu. Sim, Bilu. Desligar o rádio? Tá, vou desligar. Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Senhoras e senhores, moços e moçoilas e todos aqueles diferentes destes, hoje iniciamos mais um episódio do Debate Podcast e hoje vamos falar sobre charlatões. Essas pessoas, elas são realmente místicos? Elas realizam curas de verdade? Ou é só papo furado ou só conversa fiada? Eu acho que eu já tenho minha opinião sobre isso, mas vamos discutir isso aqui. Eu sou Lex da Costa e hoje estou com Leandro Lopes. Buenos dias, meus caros. César Gama. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por último, mas não menos importante, Ed Gomes. E aí, galera, boa tarde. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí. Depende de hora que o pessoal vai escutar. Boa. Então tá, vamos iniciar então o nosso episódio de hoje. Falando sobre os charlatões. Os charlatões, eles são aqueles caras que eles prometem uma coisa para você e a TV, principalmente, né? Na época dos anos 90, principalmente a TV fazia muita propaganda desses caras e prometiam curas milagrosas, prometiam coisas incríveis e até coisas idiotas, mas que as pessoas adoravam ver na TV e depois a gente descobria que não era nada assim, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso. Quando era criança a gente falava do Uri Geller, né? De entortar garfo, né? Isso. Às vezes pegava aqueles garfos vagabundo que a gente tinha em casa, né? Em família pobre. Aí entortava o garfo e minha mãe perguntava se eu era o Uri Geller pra ficar entortando o garfo. É sério que sua mãe falava isso? Falava. Você é o Uri Geller pra ficar entortando o garfo? Fazer força. And while you're doing this, e durante o tempo que você estiver fazendo isso, start saying in your head, comece a dizer mentalmente: dobra, dobra, quebra, quebra, and believe that the metal will start bending. E acredite que o metal começará a se dobrar. Bom, Uri Geller tem um nome esquisito aqui, eu não sei o que é. Deve ser o lugar que ele nasceu, né? 20 de dezembro de 1946, ele foi um israelense naturalizado britânico que se tornou famoso nos anos 70 ao
autoproclamar como paranormal em programas de televisão, em que realizava demonstrações de supostos poderes paranormais, telecineses e telepatia. Muitos o consideraram charlatão, né? E vamos falar a respeito disso agora. Pergunta, vocês lembram desse cara? Alguém além de mim lembra desse cara? Lembra de notícias sobre esse cara, de matéria sobre esse maluco aí? Cara, eu lembro levemente, mas eu fiz uma mistura mental aqui, porque na minha cabeça o Uri Geller e o Homem do Raio eram a mesma pessoa. É que os dois têm o mesmo negócio lá de ser um charlatão que diz que tem essa telecinese aí, né? O que aconteceu que eu misturei nas minhas memórias aqui? Mas sabe o que é engraçado? Porque eu tava lendo os demais aqui, eu acabei até me confundindo, porque a boa parte desses charlatões ali, eles vão tudo na mesma linha, né? Sobre entortar garfo, algum tipo de poder oculto que eles ganharam de uma forma misteriosa, alienígena, extraterrestre. Tem umas brisas assim. Uri Geller, ele tem um detalhe sobre ele, que assim, inicialmente ele veio com uma ideia de que ele era um místico, né? E que ele tinha poderes místicos. Depois, ele veio com uma ideia de que ele, na verdade, foi trazido por alienígenas para a Terra para divulgar, né, os poderes dele. Aí, depois ele voltou atrás e falou que os alienígenas deram os poderes que ele teve. Então, ele foi fazendo ali o retcon da história dele, direto. Mas o mais interessante do Uri Geller, cara, é que assim, o Uri Geller, ele ficou muito famoso e muito rico. Ele ganhou muita grana com uma coisa que o pessoal chama de radiestesia hoje, né? Ou rabdomancia, que é, sabe quando o cara chega com uma... A gente já deve ter visto isso em algum lugar. O cara pega umas varetinhas e fica andando com as varetinhas e para encontrar água ou encontrar minerais, né? E as varetinhas, elas vão meio que indicando para onde a pessoa tem que ir, né? Que eu acho uma coisa bem ridícula e vergonhosa de alguém fazer, né? Mas beleza. Aí ele conseguia fazer isso, encontrar água, diz ele, e aí empresas de minério pagavam uma bala para esse maluco para ele encontrar minérios e metais preciosos para eles. Foi onde ele fez fortuna. Ele fez fortuna com a TV também, claro, entortando garfo, essas merda que ele fazia lá, mas ele também ganhou com esse negócio. E eu achei isso o máximo, cara, porque eu fico imaginando um dono de uma empresa de minério, uma empresa multinacional, chegando falando assim, mano, eu vou contratar esse vidente aqui, ó, para encontrar minério para mim. O que? Esses maquinários que vocês têm aqui? Não, você precisa de sonar? O caralho, mano, vamos contratar esse maluco aqui de Israel aqui, ó. Ele acha pra gente aqui, ó, a gente paga uma bala pra ele. Tipo, e ele encontrava mesmo esses minérios, mano? Ou ele só dava muita sorte? Mocaô, mano. Agora, eu ia falar, eu acho, tipo, esses caras que aparecem na televisão pra entortar a colher, é um puta negócio ridículo, mano. Quanto que eles acham que eu tenho que pagar pra o cara ficar entortando uma colher? O que eu vou ganhar vendo um cara entortar uma porra de uma colher, mano? Pô, foda-se que ele entortou uma colher ou não. Mano, eu queria que ele entortasse uma pessoa, mano. Se o cara passa na TV, o cara quebra o braço de uma pessoa ao vivo, eu ia falar, caralho, mano, eu preciso ver isso. Cara, entortar uma pessoa foi foda. Estilo Cezão aí, mano, negócio. Não é. Não, olha, todo mundo aqui já teve a experiência de andar no centro da cidade. Aí sempre tem aquela galera que fica fazendo um showzinho no centro da cidade e fica um bando desocupado assistindo o bagulho. O bonequinho andando lá, né? Um dia eu fiquei 40 minutos esperando o cara fazer alguma coisa e não fez nada. Aí eu fui embora. Aí, ó, você caiu. Caiu no golpe. O máximo que eu já fiquei foi uns 5, 10 minutos. Aí quando eu vi que eu não tava andando pra lugar nenhum, eu fui embora mesmo. Cara, eu fui mais lento. Aí você imagina, aí você tem um cara que entorta garfo na TV e tal, né? Que ele fazia outros truques, né? Leitura de mentes, essas coisas aí que ele tinha vários itens no portfólio dele, né? Causar interferência de dispositivos, né? Causar interferência
Outro poder bosta, né? Eu vou fazer um chiado no seu rádio. Grande merda. Faz o rádio pegar bem. No seu rádio. Pô, meu vizinho tá com som aqui, tá tocando som aqui. Eu dei essa música, esse funk do cara. Ô, Uriguela, passou pra mim, vai. Faz uma interferência aí nesse bagulho. Fico pensando, qual que é a aplicação prática desses poderes, mano? Eu vou fazer um chiado na televisão e fazer uma colher entortar. Grande merda. Eu faço isso sem poder nenhum também. Não, vocês estão falando isso, é engraçado, né? Porque, dando uma olhada na pauta aqui, a boa parte desses charlatões em específico, né? Fosse hoje em dia, o pessoal não ia comprar. Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu li, assim, porque acho que era tudo muito limitado à televisão, né? E se fosse hoje, os caras iam olhar isso aí, o pessoal nem ia dar tanta bola enquanto davam antigamente. Nem o Chris Angel fazer uns truques foda assim, deve fazer tanto sucesso assim hoje. Imagina um cara que vai lá pra entortar uma colher. Aí entre aspas, né? Porque você pega um Pablo Marçal hoje em dia e o cara fez um maluco correr até a morte lá. Fez a cadeirante levantar, não foi? Não tinha lá? Fez a cadeirante levantar. Assim, você fala assim, o tempo passou e aí o que entortar a colher era algo ridículo, só que foi substituído por outra coisa igualmente ridícula também. É um idiocracy total, né, mano? É verdade. O charlatão até era esses caras eram até original comparado com esse exemplo que você deu agora, é verdade. Então, eu fico pensando, às vezes, eu não sei se é porque eu era muito novo naquela época, né, nos anos 90, mas os charlatões daquele tempo até eles pareciam mais inocentes do que os de hoje, né? Eles pareciam mais inofensivos do que os de hoje. Os caras ganhavam televisão, entortavam uma colher, ganhavam uma grana, ou achavam uns minérios, como o Alex falou. Hoje, tipo, você vê que nem o exemplo do Pablo Marçal, os caras corriam até a morte. Os charlatões antes matavam a gente? Eu não me lembro disso. Não tinha isso. Assim, você vai perceber que a maior parte desses caras aí é tipo golpe, assim, você vê que tem gente que cai e tal, e pelo menos do que eles faziam na época é algo inofensivo, cara. Assim, você cai nisso aí, é charlatanismo, beleza, tal. As emissoras de TV adoravam fazer uma mídia em cima disso e ganhavam dinheiro. Depois eles desmascaravam esses caras, mas não causavam um dano tão grande, né? Quanto o que a gente vê hoje em dia, né? Então, era uma época mais inocente, pô. A época da banheira do Gogô era uma época mais inocente. Então, o Uri Geller tem um detalhe sobre ele interessante. O Uri Geller, ele falou que ele já trabalhou como agente da CIA. E uma das coisas que ele fazia como agente da CIA era causar interferência na comunicação de agentes inimigos. Usando a palavra... Como é que é? Ele repetia um mantra lá que era... Ai, não lembro o que era. Mas ele repetia um mantra doido lá. E esse mantra que ele repetia, ele ia lá e bloqueava o sinal dos caras. E aí você falava, caralho, mano, que maluco mentiroso do caralho, né, mano? O cara fazia isso. Só que o que acontece? Eu vi uma matéria esses dias, eu nem fui confirmar isso aí, mas eu vi uma matéria esses dias que diz que existem registros da CIA que comprovam que o Uri Geller trabalhou para a CIA num projeto que eles chamam de... Qual que é? Stargate. Que era um projeto dos anos 70 que a CIA contratava pessoas que se diziam videntes. A Rússia teve um projeto desse na Guerra Fria também, foi nessa época, né? Que eles contratavam videntes e usavam esses videntes para tentar causar ataques psíquicos ao seu inimigo, entendeu? Sabe Stranger Things? Stranger Things tem uma parada assim, que a Eleven, ela tá nesse projeto aí, inclusive. Eu não sei se o nome é o mesmo, mas era tipo Stargate. Ela tava lá para fazer acessar as informações do inimigo, né? Obter essas informações de maneira ali mediúnica, né? E aparentemente o Uri Geller era uma dessas pessoas. E eles falavam no relatório que o Uri Geller ele tinha ótimos resultados como agente mediúnico. Cara, se eu mandasse na CIA, se eu fosse um cara da CIA, eu faria a mesma documentação. A CIA, a KGB, essas agências de espionagem, tem tanta merda escondida que de vez em quando é bom soltar um relatório falso com um negocinho aí pro povo acreditar e se concentrar nisso. E desviar a atenção de outras coisas mais importantes. Controle de massa também.
essa é uma ótima explicação, cara. Porque assim, o Uri Geller, ele foi desmascarado pelo Padre Quevedo aqui no Brasil. O Padre Quevedo botou o Uri Geller para correr do Brasil. Ele fez o Uri Geller assinar um acordo com a Globo e a Manchete na época, dele não se apresentar mais no Brasil, senão ia ser divulgado o episódio em que o Padre Quevedo desmascara ele. Ele teve que sair fora do Brasil. Então, assim, se ele fosse pica do jeito que ele tá falando, do jeito que ele tá falando e do jeito que essa documentação aí diz, ele não ia embora do Brasil. Ele ia comprovar que ele é foda, né, mano? O lance é esse. Se você é foda, você tem que comprovar. Acho que no mundo real a coisa é assim. E com ele não foi assim, não, mano. Você vê que já é mais um indício. Como eu falei, cara, se eu tô lá numa agência de espionagem e vejo um cara falar que fez parte da minha agência, que faz isso e aquilo, na hora ou outra eu vou soltar um documento aí dizendo que é verdade, que o pessoal se concentra nisso enquanto eu faço minhas outras mutretas do outro lado. Não é não? É fogo, né, cara? Mas o Uri Geller, eu lembro que o Padre Quevedo já mostrou esse lance de entortar colher, que na verdade não só o Padre Quevedo, não, um ilusionista americano chamado James Randi, né? Que ele nem é vivo mais. Esse cara, ele mostrou que, na verdade, o que ele fazia? Ele usava um garfo, né? Só que era um garfo mais fraco, né? Uma colher mais fraca, um tipo específico. E com esse tipo específico, né? Você ia lá e conseguia entortar com muita facilidade ele. Não tinha nada de misterioso, não era nada absurdo, né? O cara fazia um talher de estanho, mano. Mas pra você ver como é que a galera não tinha o que fazer nessa época, né, mano? Esse era o top, mano. Era a coisa que a galera mais gostava de ver, né? Realmente tava faltando um pouco de agitação no mundo dessa época, viu? E o legal é que esses charlatões dessa época, tipo Uri Geller, Homem do Raio e afins, eles indiretamente abriram outro ramo de negócio também, que é o ramo do Padre Quevedo, que é os caras que vai lá justamente pra desmascarar esses. Cara, que da hora, velho. O Padre Quevedo é da hora. Ele, por si só, era muito da hora a figura dele. O James Randi, ele é ilusionista. Então, assim, ele não só manjava, ele era cético, como ele sabia reproduzir os truques que os caras faziam. O Padre Quevedo também fazia isso. Teve até um programa de TV que o cara enfiava veio um charlatão lá e enfiava uma agulha no pescoço. Aí todo mundo, meu Deus, não sei o que. Aí o povo fica todo apavorado. Aí o Padre Quevedo foi lá e fez nele mesmo. Aí eu vou lá, aqui ó, também faço. O Padre Quevedo era praticamente o Mr. M desses caras aí, né? E o James Randi, ele trazia os caras no programa dele, os caras vinham lá, bonitinho no programa dele, aí ele ia lá e desmascarava os caras. Aí ele dava, aí o pessoal ria, tudo, tal, depois ele ia lá, cumprimentava o cara, na maior civilidade, né? Ia lá, cumprimentava e tal, o cara ia embora lá com o rabo entre as pernas. Que uma coisa é você ser um ilusionista, que nem esse cara, ele já fala, é uma ilusão, não é de verdade, é só pra entreter o público. Outra coisa é o filho da puta chegar falando que é tudo de verdade e achar que o povo é besta, né? Se bem que o povo é besta, né? Como diz, né? Todo dia sai um malandro e um otário de casa, se os dois se encontrar, sai negócio. É isso aí mesmo. É uma coisa que tem, o House, ele fala, o House lá da série, ele fala, num dos episódios dele, ele fala assim, ilusionismo é legal, magia é mentira. É isso mesmo. Mas então, agora vamos lá, vamos pro próximo. Próximo da lista, o Homem do Ra, o Thomas Green Morton. Esse cara tem um nome maneiro, eu gosto do nome desse cara. Foi dado em homenagem o nome desse cara por causa de um farmacêutico chamado Thomas Green Morton, inclusive. É o mesmo nome do farmacêutico que inventou a anestesia, cara, era brabo. Agradeço esse cara aí, você que já fez uma cirurgia igual eu. Ah, então por isso que você sabe. Mano, e anestesia é um negócio da hora. Você toma, né? Não lembra de nada, mano. Você não sabe se alguém zoou você ou não. Acordou com coisa pronta, né? Se tem uma magia, é anestesia, cara. Porra, o cara te abre, o cara mexe no seu bucho, arranca órgão. Se o cara quiser, o cara te mata ali, mano, e você não tá nem aí. Você tá em outro planeta, velho. Né? Mano, eu fiz uma anestesia na coluna também. Como que o cara abre minha coluna, coloca 3 pinos na minha espinha e eu de boa lá dormindo? Isso que é magia, caralho. Aí, ó. Porra. Mas aí o cara te dá um sedativo. Eu nunca fiz, né? Mas o cara te dá um sedativo.
e aplica uma local, não é isso? Obviamente, né? Que senão... Então, quando eu fiz a minha, foi assim, o cara colocou aquela máscara de oxigênio na minha cara, falou, conta até 10. Aí no 7 você já dormiu. Eu não me lembro até que número eu contei, eu não me lembro. Pô, acordei sem saber de nada e com minha esposa falando que eu fiquei, umas 8 horas lá na sala de cirurgia. Mas é um negócio muito louco, mano. Como que o cara te abre ali, enfia uns pinos de titânio no meio da sua espinha lá e você fica de boa, né? Mas você tem isso mesmo? Tem 3 pinos aí? Tenho. Caramba, como é que você faz pra passar no detector de metal do aeroporto? Eles são muito pequenos, então ele não apita nos detectores. Ah, entendi. Eu ainda perguntei pro médico quando eu fui embora. Ele falou, não, isso aqui é pequeno demais. Não é igual umas placas que o pessoal tem no crânio lá, que apita, que trava a porta do banco. As placas no crânio é foda. Já tinha um pessoal que falava, né, que magia nada mais é do que uma tecnologia que a gente ainda não conhece. Se você pegasse, tipo, esse esquema de anestesia, pegasse um maluco que viveu há muito tempo antes de qualquer coisa assim e aplicasse uma anestesia no cara, o cara ia falar que você soltou um feitiço nele. Ah, mas era assim mesmo, né? Bruxaria! Quem vai ser filha da puta aí? Depois de operar o cara, você ia ser queimado na fogueira. Quem vai ser filha da puta aí que ele me curou? Os repórteres do Fantástico fazem uma investigação completa. Afinal, o que é que existe de realmente inexplicável nos supostos fenômenos paranormais de Thomas Green Morton? Talheres que entortam, luzes que piscam, perfume que pinga das mãos, carros que andam sozinhos. A investigação chegou a conclusões surpreendentes. Mentalizo. Para que esta mentalização, para que esta energização materializante. Vamos lá. Ele nasceu em Valência, dia 16 de março de 1947. Ele foi conhecido como um ilusionista brasileiro, que se tornou célebre na década de 80, que supostamente seria capaz de entortar talheres, mais um, e fazer perfume brotar das mãos. Isso eu acho interessante. Poderes esses que teria desenvolvido aos 12 anos, depois de ter sido atingido por um raio enquanto pescava. Ou seja, ele estava lá, pum, tomou um raio e nasceu outra pessoa. É outro poder que eu acho bosta, mano. Porém, no ano de 2002, o Fantástico veio e fudeu com a vida dele. Primeiro o Fantástico levantou a bola dele, né? Porque é assim que eles ganham dinheiro, né? Eles usam a credibilidade dele pra fazer as pessoas de trouxa, né? Aí eles levantam a bola dele até lá em cima, aí depois, quando tá lá em cima, ele solta ele pra ele despencar que nem uma jaca podre. Cara, e como eu falei, é um poder bosta fazer perfume brotar da mão. O que eu vou ganhar com isso? Só se for um perfume muito caro, porque ele já coloca no frasco e vende lá no centro, né? Qual que é a aplicação prática disso? Eu já falei, se o cara brotasse ácido sulfúrico, mano. Não, se ele brota ácido sulfúrico na mão, ele invade um banco lá, derrete a porta e pega o dinheiro todo, beleza. Agora eu vou fazer perfume brotar na minha mão. E aí? Quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei pensando, qual que é a serventia disso? Sabe o que é zoado, cara? São os famosos, mano. Os famosos que começaram a falar desse maluco. Porque aí você fala assim, caralho, mano, o brasileiro médio achava o máximo o homem do Rá. Ele chegava lá, dava um Rá, quebrava alguma coisa, dava um Rá, ele pegava uma placa de metal, dava um Rá, essa placa ficava plana, né? Aí você fala, caralho, ele batia com a mão assim, né? Gritava, Rá! Batia na placa, a placa ficava lisinha. Aí você fala, meu Deus, o cara tem poder. Beleza, tá, tranquilo. Aí as pessoas acreditavam. Só que aí quando você pega um famoso, que é o que mais acontece nesses casos, sempre tem um famoso. E um deles foi o Tom Jobim. O Tom Jobim fez maior propaganda desse maluco, cara. E a maior maneira ele fala, não, porque ele emana um cheiro das mãos dele. Mano, se o cara chega em mim e começa a suar perfume da mão dele, eu ia ficar com nojo da porra desse maluco. Eu pensei a mesma coisa. Pô, sai daqui, tira essa mão de perto de mim, cara. Que porra é essa? Não, o cara achou o máximo. E aí, não, o Thomas, ele... Aí tem uma jornalista, hein? Uma jornalista. Começou a falar do cara, tal, como se o cara fosse, tipo, um enviado de Deus, assim, um outro, sabe, um ser iluminado. Mano, e o da hora desse Thomas Green Morton é que ele não pagava de místico guruzão. Mano, ele tomava cerveja, tomava cachaça, a galera devia pagar a rodada pra ele fácil ali, né, nos bares, então nem dinheiro o cara gastava.
E ele tinha uns truques lá que ele dirigiu o carro. Você já viu esses aí? Ele dirigiu o carro sem motorista. Ele pegava o carro, sentava no banco do carona. E aí a câmera filmava o carro, mas não filmava de onde ele estava, filmava de lá de trás. E aí você viu o carro andando, e você falava, caralho, o carro tá sendo dirigido pelos poderes dele, ele tava no banco do carona, quem tá dirigindo o carro? Porra, vai tomar no cu, né, cara, o carro na banguela, o cara do carona só guiando aqui, ó, no volante, assim, só com a mãozinha no volante aqui, escondida aqui, ó, e a câmera lá longe, velho. E o povo cai numa porra dessa, mano. Tomar no cu essa galera. Esse negócio do carro se dirigir sozinho, o Silvio Santos fazia umas pegadinhas dele lá. O Silvio Santos fazia melhor ainda o bagulho. Colocava caveira lá pra dirigir o carro no cemitério. Ele ganhou, né, notoriedade e tal, só que o Fantástico foi lá e deu uma tesourada nele, colocou um ilusionista brasileiro pra explicar os truques que ele fazia, né? E aí o cara explicou aquele mesmo esquema do talher frajuto lá, que ele usava para entortar. Esse bagulho da mão aí, é uma coisa que os ilusionistas fazem muito, né? Você joga uma mão para frente, aí as pessoas prestam atenção nessa sua mão, mas a outra, ela já tá indo no bolso, pegando o perfume, aquele perfume que ele joga na mão aqui, ó, aquele perfuminho, para poder depois falar que tá suando perfume, né? É um negócio nojento e sem prática e sem nenhuma aplicação, né? O dia que o cara chegar na TV e falar assim, o cara explodir a cabeça do outro maluco na TV, assim, com os poderes dele, e falar, caralho, agora eu quero ver isso. Esse homem do Ra, o máximo que ele podia fazer é um martelinho de ouro, se ele conseguia desentortar as chapas, né? Só, cara. Mas nem isso chegava. nem isso. Aí e detalhe, ele pegava uma chapa que já era plana. Só que, assim, do ângulo que ele mostrava pra você, parecia que a chapa tava, né, curvada. Aí ele batia com a mão, o pessoal já acreditava que ele tava, né... A Baby do Brasil, que é uma cantora meio débil mental que existe aí, fez, durante um show, ela cantou o nome desse maluco e falou que esse maluco o cara era iluminado, o cara era top, não lembro direito o que ela falou, assim. Então você vê, mano, que na verdade o que acontece, quando você tá com muita maconha na sua cabeça, qualquer coisa é mágica, velho. Esse do Ra aí eu só acreditaria se o cara chegasse com um gol quadrado com um amassado na lateral lá, pra ele dar um Ra e desamassar. Esse é um poder interessante e tem uma você tá com um amassado no carro, o cara dá um Ra, arruma o bagulho, você fala, porra, legal, pelo menos aí. Agora entortar a colher, cara. Entortar cara. Coloca ele na linha de frente, vamos ver se ele consegue entortar as balas antes de chegar nele. Falava também que ele brilhava, né? Que ele brilhava. E é muito maneiro isso, porque assim, nunca é assim, tipo, você tá do lado do cara e de repente o cara começa a brilhar como se fosse o dedo do ET lá do filme. Não. O cara tá longe, onde ninguém pode conferir de perto o que tá acontecendo, e de repente o cara começa a brilhar, a luz começa a sair da roupa dele. Malandro, o maluco meteu uma lâmpada dentro da roupa, caralho. Isso é uma coisa mais besta. Sério mesmo que você vai se comprar por um bagulho desse, caralho? Cara, é isso. O povo quer acreditar que tem alguma coisa sobrenatural, que tem alguma coisa de fantástica no mundo, né? Então qualquer um que apareça com um mínimo de ideia pra conseguir te convencer, vai convencer um monte de gente, porque as pessoas querem acreditar. A mentira mais fácil de você contar é a mentira que a pessoa já quer acreditar. Eu já cheguei à conclusão depois que a gente usou o nosso parâmetro de comparação, que é o Pablo Marçal. O cara pode falar qualquer coisa que vai conseguir convencer. Só mudou o tipo de argumento, só. Então, é a base da fake news. A pessoa quer acreditar numa coisa. Se aparecer alguém pra contar, pra falar isso, eles vão acreditar. Aí forçar, né? Cara, foda, velho. Isso acontece só com pessoas que não tiveram estudo. Malandro, o que tem de gente que tem diploma, que é dono de empresa, que é pessoa estudada, e gente que viajou pra fora, que acredita na merda que coaching fala, os caras falam uns absurdos, umas coisas ridículas, que você fala, mano, isso é algo que uma pessoa com o mínimo de consciência não ia aceitar um bagulho desse. E a galera escuta, aceita e repete. Mas eles querem acreditar, né? Exatamente. Eles têm um mentor super sábio que vai te dar 2, 3 palavras de sabedoria e vai mudar a sua vida de um jeito fácil. Mas é o que eu falo pra vocês. É a conclusão que eu cheguei pra minha vida aqui com quase 40 anos de idade.
Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e questionadora, independente de qualquer coisa. Eu só não tenho disposição de ficar indo muito atrás dessa altura, cara. Mas eu fico olhando essas coisas e fico, mas gente, ninguém nunca se perguntou pra atestar que aquilo é verdade? Não tem alguém falando assim, não, eu fiz e funciona, velho? Alguém assim, sei lá, 5 pessoas? Não é possível, cara. Arranca a maior grana com esse negócio. Você viu aquele vídeo que ele tá andando de patinete no palco? O Pablo Marçal tá igual brincando de patinete, como se fosse um débil mental no palco. E a menina tá tentando contar o testemunho dela. E a idiota tá lá contando o testemunho dela. E o cara tá cagando e andando porque ela tá... Não, ele fala aí. E ele fica lá brincando com o patinete e a galera dando risada e ela tentando falar. E o cara cagando e andando pra ela, velho. Não vi, graças a Deus eu ela não vi. Ela abrindo o coração ali, sabe? Mó emocionada, falando, pá. Eu falei, malandro, essa galera merece isso. Essa galera merece isso. Merece. Isso é tipo ser fanático religioso. Pra mim tá no mesmo patamar. Botaram uma ideia na cabeça, aquela pessoa vai defender aquilo com unhas e dentes, sendo que às vezes é uma coisa que a gente tá olhando de fora, ela nunca parou pra se questionar se aquilo realmente faz sentido, mas ela botou na cabeça dela que é isso. O que acontece? Tem gente que acredita que o Thomas Green Morton ainda é um cara iluminado. Tanto que esse maluco, há pouco tempo atrás, ele foi preso por cárcere privado, porque ele pegou uma gringa que estava doente e prometeu curar essa gringa. Ele ficou com essa gringa presa dentro do sítio dele lá em Pouso Alegre, lá em Minas Gerais, na terra dele. Ficou com essa mulher presa um tempo, essa mulher e o marido dela lá. E, mano, não curava porra nenhuma, ele só extorquiu o dinheiro dessa mulher. Depois ele foi preso, e a justiça no Brasil é uma puta, do jeito que ela é. Catou, o cara entrou na cadeia, pagou uma fiança e tá solto aí, ó. Tá pronto pra ferrar com a vida de mais alguém, cara. Então, assim, não importa, mano, não importa o quão ridícula seja a ideia da pessoa, o que a pessoa aplique, sempre vai ter um idiota pra abraçar essa. Eu falei, as pessoas querem acreditar que tem uma saída simples dessa vida chata e sofrida que a gente tem. Então, quando o cara aparece falando que tem alguma coisa fantástica, alguma coisa sobrenatural, tem gente que quer acreditar. E quando você quer acreditar, não importa se o padre Quevedo ou se outra pessoa já mostrou todos os fatos que comprovam que aquilo é mentira. O cara que acreditar, ele vai acreditar e pronto. Eu acho que a sacada tá exatamente aí, cara. A pessoa querer acreditar. É isso mesmo. E tem coisa que pra gente parece que é muito óbvia, né? Hoje tem coisa que a gente vai vendo assim que parece que é muito óbvio. Então, até golpes que tem aí, como é que a pessoa cai nesse golpe? É o fato dela querer acreditar que aquilo é verdade. Enganou uma mulher lá, uma socialite, que ele falou que era o Brad Pitt. Lembra desse golpe recente aí? O cara falou que era o Brad Pitt, tirou uma grana da mulher, uma grana preta da mulher, e a mulher achou que tava trocando ideia com o Brad Pitt, mano. Não fez nenhuma chamada de vídeo pro cara. Mas é isso que eu ia falar pra vocês. Quando envolve dinheiro, cara, envolveu dinheiro, é mais fácil da pessoa cair. Mexe com... não sei se é emocional, não sei. É a fragilidade, né, cara? Dinheiro é uma fragilidade na vida de todo mundo, né? Ainda mais aqueles que têm cada vez menos, né? Então, o problema é esse, cara. Quando começa a mexer com dinheiro, no sentido de você ter que tirar dinheiro do seu bolso, já deveria ser um sinal de alerta. A sua mente já devia falar, ó, o Brad Pitt tá me pedindo dinheiro. Caralho, mano. O cara é rico, mano. Isso existe desde aquela época daquele golpe do príncipe nigeriano também, lembra desse? Desses golpes de e-mail, é o meu favorito esse. Do príncipe nigeriano, então eu tô com minhas contas aqui bloqueadas, me manda 100 mil pra eu pagar o advogado que eu te dou 1 milhão depois. Teve, não sei se foi tão recente assim, teve um golpe também de uma mulher que tava desembolsando maior grana, porque falou que tava falando com um cara que era astronauta, mas que ele tava preso na estação espacial lá, porque ele não tinha dinheiro pra voltar pra Terra. Aí ele tava pedindo pra ela mandar dinheiro pra ele poder voltar e casar com ela. O ônibus tava caro, o ônibus espacial tava caro a passagem. Alguma merda assim. E o pessoal acredita porque a pessoa quer muito acreditar nesse negócio. Tipo essa do Brad Pitt. Mano, eu tô falando com o Brad Pitt, caralho. Foda-se que tá me pedindo dinheiro, é o Brad Pitt. Eu quero acreditar que é ele de verdade. É foda porque a situação do nosso país, ela fala por si só, cara. Ainda mais esse tipo de exemplo que me veio na cabeça, o golpista do Tinder.
Puta, mano, de gente que teve que prometeu assim, me ajuda com isso, com aquilo, que eu vou te levar embora do país. Ixi, mano, isso daí mexe com o coração de muita gente, pô. E você pega uma galera que é uma galera viajada, uma galera que é estudada, né? Não é uma galera raiz. Só que eles são carentes. Você fala assim, isso é coisa de gente burra, né? Que gente iletrada. Você vê uma galera que tem nesse golpe. É gente carente, cara. O alvo mais fácil do mundo é a pessoa carente. Eles têm um buraco na alma deles, no coração, sei lá como se diz, que eles querem preencher de qualquer forma. Então, para um golpista conseguir entrar na mente dessa pessoa através dessa carência, é fácil. Eles são alvo fáceis. Cara, o pior é que todo mundo é um alvo fácil. Você é um alvo fácil, eu sou um alvo fácil. Ó, pra você ver como o bagulho é muito doido, né? Quando eu fiz a pós em segurança da informação, aí tava lendo lá, o professor passou 5 livros de um cara que era referência. Aí disse que esse cara, depois de um tempo, se aposentou. Adivinha quem caiu no golpe? Ele era referência em segurança e caiu no golpe. E caiu no golpe, cara. Aí é foda, né, mano? Não, e prova que ele fala que tudo tem a ver mais com o seu momento emocional do que com o que tá acontecendo. Exatamente. Você vai naquela. Igual ele caiu porque ele falou, ele já tava de boa, já tinha conquistado tudo que queria, tal, carreira. Então você realmente se aposentou. E ele tava sem pensar em nada assim demais, sabe? Então, na cabeça dele, ele nunca queria cair num golpe. Aí ele falou, deixa eu ver isso aqui. Foi indo, quando foi ver, ele caiu no golpe. É que a pessoa já tá num patamar. Esse é o problema, ele já tá num patamar onde ele considera que, tipo, acima da... Ele é blindado já, né? É blindado. E é onde cai. E ele fala sobre isso no livro, nos livros dele, entendeu? Aproveitando esse tema, alguém já caiu num golpe? Todo mundo que já caiu em algum tipo de golpe na vida, né? Eu já caí num golpe e caí num golpe por bastante tempo. Eu levei muito tempo. Caralho! Levei um golpe, assim, tipo, pra mim foi a maior escola que eu tive, cara. Eu me tornei uma pessoa totalmente diferente depois daquilo, cara. Eu já caí naqueles golpezinhos assim, do tipo... você viu uma coisa barata, né? Que a gente é assim, né? A gente é fudido, a gente vai optar por mais barato. Tipo assim, você duvida, mas você... Mesmo assim, você vai. Aí quando você vai ver... Puta, é um golpe, é um negócio que não era pra ser... Eu já caí em alguns, assim. Por bobeira, assim, sabe? Eu falei, como eu sou pobre, eu não tenho muito dinheiro pra perder, né? Então eu já fui enganado, mas nada que tenha sido algo que, tipo, me jogou na miséria. Porque não tenho tanto dinheiro assim pro golpista levar. Mas é um negócio que dói, né, mano? Dói no nosso orgulho. Dói no orgulho e eu fico muito puto com a pessoa que faz isso, cara. Nossa, eu quero matar, cara. Nossa, eu fico indignado, cara. Uma vez eu caí num golpe que eu não sei o que eu fui comprar, não lembro, era uma coisa barata. E aí o cara falou assim, não, porque eu tô precisando, se você puder mandar um sinal, porque eu sou o homem de Deus, minha esposa tá aqui, né? Falou, confiança, apelou pra Deus, né? E aí eu mandei um sinal, aí o cara foi enviar o negócio, ele colocou tipo uma espécie de endereço igual, só que em outro lugar. Ô, louco. Aí quem disse? Que o cara. Eu me fudi parcialmente. O cara que ia entregar se fudeu também, porque não achou o lugar. É aquela coisa, o cara vai te bloqueia e já era, entendeu? Acho que eu perdi uns 100 conto. Um negócio assim. É foda, mano. O que eu digo é que, tipo, o golpista, ele tem que ser inteligente o suficiente pra desenvolver o golpe e pra identificar o alvo. E eu sempre. Cara, se você vê como que o mundo tá hoje, quanto mais inteligente a pessoa é, mais filha da puta ela é também, cara. Parece que a inteligência é um sinal de maldade também hoje em dia, né? Tem um golpe que os caras são muito, muito filha da puta, né? Que eu até já entrei, só que hoje já tava calejado, então eu sou o seguinte, eu não pago nada na internet assim de... Você entrou como golpista ou como... eu entrei pra ver o que era, né? É uns bagulho que você vai trabalhar online. Você faz, aí eles passam umas tarefas pra você fazer e você vai recebendo. Eu recebo direto no Telegram isso aí. Eu recebo no WhatsApp. Aí eu entrei e tal. Aí tipo assim, e pior, eles pagam, cara. Eles pagam. Aí eu já peguei 30 conto, 40 e tal. Só que o meu BO é o seguinte, na hora que começa a pedir dinheiro pra fazer... Eu já paro.
Entendeu? Ah, não importa. Não, cara, R$50 vai fazer diferença pra mim? Vai, então eu não vou gastar com nada. Aí eles começaram, deposita R$50 numa conta X, que aí até o final do dia você recebe 70. Você vai e deposita. Aí o cara vai e realmente eles devolvem, cara. E aí, sabe, como eu já tinha feito a pós-graduação, eu já tava ligeiro nesse bagulho. Aí eu fui acompanhando. Aí uma vez eu fui comentar. Falei, cara, de vez em quando eles mandam mensagem aqui, eu vou tirar os R$50 deles, gasto e deixo pra lá. Na hora que começa a pedir dinheiro, eu paro. Eu que bloqueio eles. Eu já vi isso, eles vão escalando, né? Eles começam com um valor baixo. Aí eu vi um que era um negócio de nível. Ah, pra você fazer parte do grupo seleto pra poder arrecadar mais, aí você tem que injetar mais grana. E aí, conforme vai aumentando o valor, aí que... Comentar isso com a menina lá do trampo. Aí ela falou, cara, eu caí nisso. Perdi R$17 mil. Eita porra! Caralho. Eles vão escalando, vão te devolvendo dinheiro e quando você chega uma hora que eles pedem muito, né? Aí nessa de R$50 é pouco, aí você vai 100. Cara, ela falou que depositava 7 mil, os caras devolvia 8, 9. Então pra ela, cara, ela falou, já vou parar de trabalhar. Ela já tava com isso. E aí é onde entra o emocional. Ela tava em casa, tinha acabado de ganhar neném. Aí você fica com aquele medo de, se eu voltar, vou ser mandado embora. O emocional dela já tava preparado pra ela cair no golpe. Aí ela viu uma oportunidade, os caras induziu ela, colocando, dando dinheiro pra ela. Eu pensei que não, ela foi fazer empréstimo, cara, pra poder pagar os caras pra poder ganhar mais dinheiro. Aí ela já tinha feito 7 mil de empréstimo no banco, pegado dinheiro com a família. Aí quando chegou lá com 17 mil, eles... Na verdade, até antes, né? Acho que tinha uns 14 mil. Falou, tem que depositar mais... Deu um problema aqui, você tem que depositar mais 2 mil. Aí ela foi atrás dos 2 mil e depositou. E nada do dinheiro voltar. Entendeu? Então os caras têm todo um estudo pra isso, mano. Eles sabem até quando a pessoa vai, quando eles podem dar o dinheiro pra depois bloquear. Eu nem me aprofundei nesse negócio. Eu recebo de vez em quando essas mensagens no Telegram. Da moça fala, então você pode ganhar R$50 por dia. Aí eu já falo, comigo você ganha 60, aqui vem pro meu. Aí eles param de responder. Não, às vezes eu falo, cara, eu preciso de dinheiro pra almoçar aqui. Aí eu vou, pego o dinheiro deles, depois eu saio. Mas ó, se eu te falar que nos últimos 2 anos, acho que eu já tirei deles uns R$2 mil. Caramba, o Ed deu um golpe reverso nos caras. Deu um golpe nos golpistas. Eles estão dando R$50 à toa. Tô aceitando, Pô, passa aí que eu quero dar golpe. Quando eu recebo essas mensagens no Telegram, ou eu ignoro ou dou uma zoada lá. Eu falo que eu também faço parte, que o meu tá pagando melhor. Mas só pra brincar mesmo. Pô, nunca me aprofundei muito nisso. Não, eu entro, dou uma de trouxa, falo que eu vou vender meu carro pra poder dar certo. Vou vender meu carro pra entrar nesse negócio. Aí eles vão e colocam, não, vamos. Aí eu acho que o dia que eu recebi mais foi 80 conto. É que você é um cara ligeiro, porque se é outra pessoa que recebe 80 conto, vai falar, nossa, agora estourei, agora eu vou colocar 200 pra ver quanto que vai ser. Aí chega no patamar dessa menina aí. O meu negócio é não colocar dinheiro, cara. Eu não coloco nada. R$10, você fala, deposita R$10 nessa conta aqui, eu não coloco. Tem gente que se ilude, é igual o jogo do tigrinho. Que aparece esses influencers na internet falando, eu já ganhei R$10 mil nos últimos 20 minutos aqui, vem você também aqui que você vai ganhar também. E aí que o pessoal cai. Você tem que jogar, tipo... Que também hoje o país tá uma merda, né? Então, você fala do estado emocional, mas... Cara, acho que metade da população hoje tá no estado emocional propício a golpe, né? O pessoal joga uma rede bem ampla e vai pegar uns espertos igual o Ed, que dá golpe nos golpistas. Mas, tipo, pra um Ed vai pegar mais 5 otários que vai cair no golpe. Mas é exatamente isso. Eu já tive situações financeiras bem zoadas mesmo. Acho que da época da OT pra trás, talvez. Que, você chega num ponto assim que você fala, malandro, tô quase apelando, entendeu? E mexe com o emocional, não tem jeito. Esse bagulho, a necessidade é o X da questão, assim, pra gente que é pobre, cara. Você vê, esse negócio de golpe tá aí, existe há muito tempo, né? Eu tinha uma professora que ela falava, isso na 7ª série, eu lembro até hoje, que ela falava assim, se você tá precisando de dinheiro, não tem lugar nenhum que você vai pedir dinheiro emprestado e eles vão te pedir mais dinheiro pra te emprestar. Então, se você vê que... Isso eu aprendi na 7ª série, cara. Ela falou, se você tá precisando e vai lá e alguém fala, me dá R$50, pode esquecer que isso é golpe, porque tinha acontecido com um professor lá
amigo deles. E aí depois, já trabalhando e tal, eu trabalhava acho que até na Alstom, eu tava precisando de dinheiro, cara. Coloquei na internet, pesquisei. Aí o cara me ganhou na lábia, falou, não, esse empréstimo aqui é com juros baixos, tá, não sei o que, só que a gente precisa de um fiador. Então esse fiador, ele cobra por desconto. Acho que ia pegar uns 10 mil emprestado, o cara ia pagar só 600 pro financiador. Aí beleza, eu fiz tudo, cara. Ia fazer o depósito. Na hora que eu tava até na lotérica, era a pessoa física que ia, deposita pro fiador. Eu tava na fila, eu lembrei desse negócio que a professora falou, mano. E tem gente que diz que a escola não ensina nada, né, mano? Eu tenho muita raiva do golpista, porque ele é filho da puta a ponto de ir em quem tá precisando mais, mano. Não é igual nos filmes que tem aquele ladrão elegante que vai lá e rouba de gente rica. Não, mano, os golpistas é tudo filho da puta. Eles vão em quem já tá fudido. Eu cagueando quando os caras eles dão golpe em gente rica, né, mano? Tô nem aí, velho. Tipo, gente rica que se foda mesmo. Não, cara, eu sempre tive isso na cabeça, cara. R$1.000, às vezes, pra mim, eu ia demorar 2 anos pra recuperar, cara, quando eu perdia. O rico não, cara. O rico tá R$100 mil aqui, o mês que vem já era. Pronto. O cara nem sentiu. E eu acho que ilustra muito isso o nosso cenário atual. É o lance do jogo do Tigrinho. Novamente, o bendito do jogo do Tigrinho. Ele reflete muito isso. Pessoal colocando o Bolsa Família lá pra postar no jogo do Tigrinho é um negócio triste demais. Tanto do golpista quanto do golpear. Cara, você tá roubando dinheiro de gente que tá na miséria. E a pessoa que tá na miséria tá se deixando enganar com um sonho de grandeza fácil. Isso não existe. Tem 2 entradas muito fáceis pro golpista explorar hoje em dia, que é ou a carência, que nem nesse golpe do Brad Pitt, que ia casar aí com a mulher, ou é a miséria, porque a pessoa já tá numa situação de desespero tão grande que já está mais propícia a cair nesses golpes também. A gente tem os charlatões, que são esses caras que a gente tá falando, que são os caras que eles aplicam golpes, mas vamos dizer assim que é como se fosse um show, né? O cara faz um showzinho. É um golpe na mídia, né? É um golpe na mídia. E existem os golpistas, que são aqueles caras que, se proliferaram demais aqui, já tem de tudo que é tipo. A gente vai falar sobre os golpistas em outro episódio, né? A gente vai falar sobre exemplo de golpe, eu vou até levar o meu golpe, o golpe que eu tomei, que foi o golpe que eu demorei muito tempo para acordar, né? Para despertar disso, e o dano foi grande, né? Assim, foi foda. Que moldou a forma com que eu vejo o mundo hoje, né? Mas é foda. Então, assim, a gente vai guardar. Se vocês tiverem mais história aí sobre golpe que vocês tomaram, aí vocês guardam pra esse episódio que a gente vai usar nele. Quer um vinho ou não? Tomo, claro. Toma um vinho? Vamos tomar um vinho então, que vai ficar mais animado. O vinho, ele é um alimento que até faz bem para o coração, mas não para beber muito, hein? Um vaso no máximo. Ou no máximo 2. Bom, vamos tomar um copinho, dá? Eu tomo um pouquinho, porque agora é hora de serviço. Eu tomo na hora de dormir. Vamos tomar um vinhozinho aí. Que vinho é isso aí? Isso não é vinho? O senhor deu o seu jeito aí. Entendi. Excelentíssimo Henri Cristo. Henri Cristo Thaís, em Dayal, não sei que lugar é esse, nasceu dia 22 de março de 1948, mais conhecido como Henri Cristo. Ele é um místico brasileiro, considerado um místico, que alega ser a reencarnação de Jesus. Tá escrito aqui. Nascido em Santa Catarina, mudou-se para Curitiba nos anos 1960, onde ficou famoso como o astrólogo Luri de Nostradamus. Lembra disso? Chegando a participar de uma campanha publicitária de grande circulação. Eu gosto, a imagem que eu mais gosto do Henrique Cristo é dele andando de... É um triciclo. Não é um triciclo. Não, aquelas lambreta, né? Motinho, isso, lambreta, isso. Incrível, velho. Ele eu aceito mais, eu acho ele mais caricato, assim, sabe? Eu olho pra ele, é legal. Sim, você vê que, tipo, o cara fala que é Jesus e tal, mas assim, perto dele tem vários que passam por esse tipo de coisa. Sabe o que é interessante? Ele já tinha essa veia astróloga dele, já era um astrólogo e tal, né? Yuri de Nostradamus. E ele já fazia consultas, essas coisas aí, né? Só que ele se transformou no Henri Cristo porque ele foi por uma
aquela peregrinação de Santiago de Compostela, sabe que o pessoal faz? A peregrinação percorre aquele caminho, e quando ele saiu de lá, ele diz que recebeu a iluminação de que ele era o Filho de Deus, né? Geralmente isso acontece quando as pessoas vão para Jerusalém, né? Em Jerusalém existe aquela síndrome de Jerusalém. Inclusive eu tive um conhecido próximo que ele foi para Jerusalém e ele voltou como Jesus. Sério, cara, juro. Ele é irmão de um camarada meu. Ele trabalhava como, eu não lembro se ele era marinheiro. Bem, ele trabalhava no mar ali e tal. Quem trabalha no mar é marinheiro, né? Ele trabalhava lá no navio e ele viajava o mundo todo, esse cara. E parece que numa dessas viagens, esse cara foi para Jerusalém. Ele foi para Jerusalém e aí ele chegou lá e tal, e de repente, pum, o cara virou Jesus. Aí ele voltou já com as ideias de que ele era Jesus, cara. Não sei como ele tá agora, né? Muito doido, né? E o Henrique Cristo foi, na verdade, nesse caminho de Santiago aí que muita gente faz, essa peregrinação ali, uma forma de encontrar um sentido espiritual, alguma coisa, e ele voltou como Henrique Cristo. Mas uma das coisas que eu acho mais maneiras são as tretas do Henrique Cristo com o Padre Quevedo, mano. Nosso reencontro, quero invocar o Senhor para que Ele climatize o nosso encontro por segundinho só. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Resucitado. Vinieron muitos falsos mesías. Muitos. O senhor acha que o Henry é um falso messias? É um Henry Crista, é muita crista imaginar que ele é Cristo, que revitaliza um morto, pelo menos que me dobre este dedo. Que poder ele tem? Já decía Cristo, dirán, e nisso ele tem razão, muitos falsos profetas fazendo falsos milagros. Seu dedo. Ánimo, te dou $10.000 se dobras este dedo. Ánimo, olha aqui, Ratinho, mostra teu poder. Eu não vou mexer no dedo dele porque ele é um dedo imundo. Eu sei onde é que ele anda metendo esse dedo, portanto, por esse motivo, eu não vou mexer no dedo dele. Agora eu queria, Ratinho. E além, Ratinho, eu precisava falar. E além de tanta crista, e vocês imaginam a Jesus Cristo dizendo essa grossaria? Cara, é muito da hora, velho. Pô, sei lá, Jesus não tem motivo pra voltar pra Terra. Então qualquer um que diga que é Jesus, tipo, já é pra ser desacreditado na hora. E outra, depois de velho já, cara, o da Bíblia lá, original, o Jesus já era... Jesus já tinha umas ideias de Jesus assim desde novo, não é? Então o cara depois de velho vir com essas ideias já fica meio forçado demais. Então a gente tem que perguntar isso pra pessoa que é a pessoa mais religiosa de nós três aqui, de nós quatro aqui, que é o Ed. Ah, sim. O Ed é que tem que explicar pra gente essas paradas aí. Jesus, ele já sabia que era Jesus desde criança, sim, ou ele foi desenvolvendo isso com o tempo? Como é que é? Quer dizer, Jesus, ele sabia que ele era Jesus porque era o nome dele. Ele era filho de Deus? É, que ele era filho de Deus, que, né, ele era Deus e era o filho de Deus ao mesmo tempo. Ele já sabia isso desde criança ou não? Sim, ele já sabia. Desde criança ele já sabia que ele era o filho de Deus, né? Tanto que a gente tem uma passagem que ele fala que ele tava na casa do pai. Ele tava no templo, ele fala que ele tava na casa do meu pai. Eu lembro disso também. Eu também frequentei a igreja quando era novo. Eu lembro de algumas passagens também que ele falava que quando ele chega em casa tá lá a mãe ou o pai dele, se ele estava vivo ainda, não sei, e fala, onde você estava? Eu tava na casa do meu pai. Ele já tinha isso desde pequeno, né? A única coisa que não tem é a fase adolescente dele ali, não tem relatos dele adolescente. É que você sabe como que é, adolescente mais rebelde, né? Jovem tem que acabar, mano. Hora de seguir viagem no projeto Brasil que eu quero. Eu sou o Bruno, de São Paulo.
O Brasil que eu quero é um Brasil sem jovem, né? Acho que nem Deus gostou e Deus gostou das atitudes deles. Falou, é melhor isso não ficar relatado. Aí tirou lá da... Tem uma coisa interessante sobre essa passagem que ele diz que ele é o filho de Deus, porque isso é bem marcante, né? Porque pro judeu, Deus não é pai, né? Deus é Deus. O judeu não tem essa relação de Deus é pai. Essa relação vem com Jesus, né? Então, assim, quando ele diz no templo que é a casa do pai dele, os caras devem ter ficado bem ressabiados com ele, porque não é uma coisa que você vai esperar que um judeu diga, né? Que ele é pai, né? A paternidade. Deus como pai, quem revela Deus como pai é Jesus. Mas para o judeu, Jesus não é pai. Deus não é pai. Deus é Deus, né? Então, depois do cristianismo que todo mundo virou filho de Deus, né? Então, é uma passagem bem marcante essa. É que, na verdade, né, nessa questão, Deus, ele é o criador. Então, os judeus vê Deus como o criador. Deus criou tudo, criou eles, né? E aí, quando Jesus fala que Deus é pai, é porque é como... Existe um fato histórico aí por trás que para os judeus, por exemplo, um padrasto, ele tem uma moral maior do que o pai verdadeiro, porque você está criando um filho que não seria seu. Então, para eles veem isso com uns olhos muito bons. E aí, quando Jesus fala que Deus é pai, é que se você Deus vai ser seu pai, entendeu? Aí é onde feria um pouco as questões religiosas dos judeus, né? E Deus, ele vai ser realmente um pai para você, se você deixar. Agora, se você quer ser apenas criatura, você vai ser apenas criatura. Agora vem a pergunta mais importante de todas essas aqui. Você acredita que o Henrique Cristo é realmente o Filho de Deus? Ele é um personagem, cara. Não perguntei isso. Você acredita ou não que o cara é Filho de Deus? Sim ou não? Não. Não foi o Henrique Cristo que uma vez estava faz tempo. Que eu não lembro se era o Henrique Cristo ou se era mais um desses caras que falava que era Jesus. Que acho que tava no Google, ou no Ratinho, sei lá, há muito tempo atrás. E aí ele ficava com um monte de assistente lá, um monte de seguidora dele. É o Henrique Cristo, E dava tudo na boca, dava água na boca dele, dava comida na boca dele. Aí o apresentador perguntou, mas por que você não pega as coisas? Por que ela tem que dar na sua boca? Ele, porque minha mão é só pra abençoar, minha mão não é pra tocar nada, é só pra abençoar. E cara, Jesus era carpinteiro, ele pegava lá, colocava a mão na massa, trampava de boa lá. Mano. Pegou os peixes, né? Pegou os peixes, quebrava os peixes, pegava o pão ali, ó, aqui, ó. Ele ia lá, lavava o pé do pessoal lá nos ritos dele e tudo, né? E veio o cara falar que a mão dele é só pra abençoar. Conversa. Aí você, mano, olha as ideias desse cara. Não, cara, ele criou um personagem, viu que isso dá mídia, gerou dinheiro pra ele, e aí ele tá surfando, cara. Mas... Então hoje, querendo ou não, esses supostos seguidores dele ali, essas mulheres, cara, elas têm um salário pra isso e tal. É um emprego, né? Cada um ganha dinheiro, então pra ela é um emprego. Troca lá, substitui, então. Mas eu vejo como um personagem, não como... E ele tem noção disso, cara. Você vê que ele as coisas que ele faz é como se fosse um personagem. Por mais que ali nos debates que ele vai na TV é pra ganhar audiência, mas você vê que ele é um personagem. E ele faz questão de mostrar isso. Ele é um personagem, ele sabe. O Toninho do Diabo, o inimigo dele, é igual o Toninho do Diabo, né? O personagem. O Toninho do Diabo. Eu dou muita risada quando encontro os dois juntos em algum programa aí. Eu acho da hora, mano. Cara, ele sabe que é um personagem, mas ele chegou a um ponto que... Cara, eu tô mostrando que eu sou um personagem. Se mesmo assim, esse povo quer acreditar que eu sou real, deixa eles acreditar, vou ganhar mais credibilidade ainda. Eu imagino, o cara falando, não é assim, não é assim. E o pessoal, não, eu quero acreditar que é isso. Então, foda-se, acredita. Cansei. Não vou tentar te convencer ao contrário, mas... Será que ele come essas mulheres que vão com ele no programa, as Henriquetes lá? Ele come essa galera? Porque eu imagino que sim, né? Deve ter um bem bolado ali rolando. A pergunta que às vezes eu me faço é: você comeria? Eu comeria, então acho que provavelmente. Olha, cara, eu acho que eu também iria, viu, cara? Machista! Porque tá dando aguinha na boca ali, já tá um pouco íntima já. A pergunta não é se ele comeu ou não, é quanto tempo ele demorou pra começar a comer.
É verdade. Aí eu acho mais justo. Foi o quê? 10 minutos ou 10 dias pra começar? Acho que tem um cara aí no documento que vai chegar nesse ponto aí. Eita, vai, mano. Porra. Vamos lá, próximo da lista. No Globo Repórter de 23 de agosto, nós mostramos em Paris alguns dos fenômenos que a médium Edelarzyl Munhoz Cardoso se diz portadora. Ela trabalha com algodão em cima de uma peneira e um tanque para escorrer a água que utiliza durante o processo de materialização. Ela molha o algodão até transformá-lo em uma espécie de pasta. Os fenômenos, segundo ela, ocorrem sempre dentro do algodão, como flores de plástico, pedaços de osso, cacos de vidro e tiras de pano coloridas. Tudo isso misturado com terra. Ah, essa eu não conheço. É a Dona Edelarzyl. Dona Edelarzyl Munhoz Cardoso. Ah, tá. Conhecida como benzedeira do algodão, agora sim. É uma médium brasileira que realiza há mais de 50 anos um fenômeno espiritual chamado materialização no algodão, em sua propriedade na zona rural de Votuporangá, interior de São Paulo. Eu acho que eu lembro mais do algodão do que o nome propriamente dito, cara. Eu lembro muito pouco. Ela tirava do algodão umas coisas de dentro do algodão. Tipo, um cara chegava ali e falava, tô com... Acho que alguém colocou um quebrante em mim, alguma coisa ali, tô me sentindo mal, tal. Aí ela começava a tirar de dentro do algodão objetos que ela dizia ser referentes a uma macumba que o cara fez, que alguém fez para esse cara, entendeu? E aí tirava e falava que aquele processo de tirar do algodão, ela pegava um monte de algodão, enchia esse monte de algodão de água, ele ficava encharcado, fazia uma maçaroca gigante e começava a tirar as coisas de lá de dentro. E aí, nessa que ela tirava objetos ali, calcinha, osso, um monte de merda lá, tirava de dentro, e aí falava que era coisas que foram usadas contra essa pessoa. E aí esse processo que ela fazia, isso era o processo que ela livrava o cara daquela maldição lá que o cara tinha. Até porque é super difícil você pegar 10 quilos de algodão e esconder os negócios lá antes do cliente chegar pra sessão, né? Porque, porra, algodão é 10 quilos, você pode colocar qualquer coisa lá que a pessoa não vai ver antes. Aí entra o Padre Quevedo na história, porque o Padre Quevedo vai lá, ele chega lá, aí ele fica só olhando, né? Aí, só que quando ele chega e ele faz com que ela monte a parada primeiro. Só que com ele já lá vendo. Então ele não chegou com a parada já montada. Nesse dia, ela não conseguiu tirar nada do algodão. Aí só foi depois de algumas tentativas que aí ela tirou uns ossos lá do algodão lá. Só que aí ele explicou, né, o que ela fez, né? A mão direita, ela sempre fazia um gesto com a mão direita. E lembra daquele lance, né? Você joga a mão direita, jogou uma mão, as pessoas ficam prestando atenção nessa mão, e na outra você pega o objeto e enfia lá embaixo do algodão ali, da montanha de algodão. Então ali ela tá tirando a sua atenção enquanto faz o outro gesto, né? Que é o mesmo gesto que os outros fazem também, o Uri Geller, o outro cara, eles, ilusionistas de modo geral, né? Ele te distrai, ou o cara coloca uma mulher bonita, né? Você fica de olho naquela assistente bonitona que o cara coloca enquanto ele tá preparando o truque lá do outro lado. É muito comum, né? A pessoa fala que os olhos eles são mais rápidos, as mãos são mais rápidas que os olhos. Não é que as mãos são mais rápidas que os olhos são muito mais rápidos que as mãos. Porém, se você tá distraído olhando uma coisa, você não vai perceber o que o cara tá fazendo. Isso é quase que automático. Se você tá prestando atenção numa pessoa e ela faz um movimento, automaticamente o seu olho vai seguir esse movimento que seja mais rápido, que seja mais óbvio pra você, né? Você tá falando com alguém, a pessoa dá uma mexida assim mais rápida na mão, você vai seguir. É instintivo isso. E é nesse milésimo de segundo que o cara tem a chance de fazer um movimento mais discreto com a outra. Mano, eu me tornei tão desconfiado e quando as pessoas vêm falar comigo na rua, vêm me abordar na rua, eu já olho em volta pra ver se não tá chegando alguém. Tem ninguém se cercando já. Porque quando chega alguém pra falar comigo, assim, do nada na rua, eu já imagino, pronto, isso é uma distração pra alguma coisa. Eu já olho em volta já pra ver se não tá chegando ninguém. Esses dias o cara veio vender uma trufa
cara chegou com a trufa, na hora que o cara chegou, eu já olhei em volta assim. Aí beleza, aí eu vi que não era nada, tá de boa. O louco, Alex tá paranoico já. Eu sou ressabiado, cara, sou muito ressabiado. Então, mas enfim, o jeito mais rápido de você saber se uma pessoa é charlatão não é ela cobra pra fazer esses tratamentos? Ah, cobra. Inclusive, depois desse momento, inclusive o Padre Quevedo, né, do jeito dele, foi da hora, ele falando, né, ela distrai você com uma mão e com outra mão ela tira algum objeto dos bolsos, da calcinha, do ânus, de não sei onde. Quer dizer, tirou o osso do cu. Ela teve esse caso aí, que o Padre Quevedo expôs ela, mas, mano, tem gente se consultando com essa mulher até hoje, meu irmão. Tem jeito, né, galera, mano? É aquele lance, né? Você quer acreditar no bagulho, você vai acreditar, né? Não importa o quanto que as pessoas digam que isso não é verdade, né? É igual eu tava falando aqui, né? É emocional, né? Então, a emoção, ela supera a razão. Por isso que eu falo que falta fazer o Chico Xavier, cara. Ele é o único cara, assim, que eu acredito. Eu acredito simplesmente pelo fato de ele não ficar com dinheiro nenhum. As pessoas iam lá pra fazer doação pra ele e falavam, não dá pra mim não, dá pra um pobre, dá pra alguém que tá precisando. Ele ficava no máximo com que ele precisava para se manter vivo, né? Nem igual esses golpistas aí que já chega com uma tabela de preço. O que eu sei do Chico Xavier, até onde eu sei, ele era um cara bem idôneo, né? Ele fazia como é que é o nome daquilo lá? Que ele escrevia as cartas que os espíritos ditavam para ele. Ele é a... Psicografia, é isso. Uhum. E entregava para as pessoas, beleza, tal. Eu não acredito nisso, cara. Esse é tipo... entra, né? Eu não acredito em nada sobrenatural, e isso inclui esse tipo de coisa, mas pelo menos você vê que o cara não estava com um objetivo financeiro. Assim, tô falando baseado na informação que eu tenho. Eu não vi nada além disso. Eu soube de um caso que uma carta psicografada dele salvou um cara da cadeia. Teve um julgamento lá que a carta do que o Chico Xavier psicografou foi usada como prova pra inocentar esse cara. Depois você pesquisa mais sobre isso. É pra você ver o alcance da influência dele. Mas é como eu falei, ele não cobrava. E isso já mostra que ele não tava com más intenções. Quando o cara cobra pra fazer um milagre pra você sabe que ele tá tentando te dar um golpe mesmo. É, verdade. Mas esse lance da carta eu soube, cara. Porra, cara, é muito doido a justiça fazer um bagulho desse, né, mano? Chegar a falar, mano, tem uma carta aqui que a vítima tá falando que não foi esse cara aqui. Aí, vamos inocentar ele. Mano, isso aconteceu já várias vezes em vários lugares do mundo, né? De gente que contribuiu com a investigação lá, que fala que usou os poderes psíquicos para achar o corpo da vítima lá, ou gente que tentou usar a comprovação. Teve até aquele caso dos Warren lá que virou filme, que o cara mata o amigo, o cara foi lá, matou o amigo, e aí eles alegam que foi possessão demoníaca. Os Warren vão pro tribunal lá defender que o cara matou o cara, mas porque ele foi possuído pelo demônio, né? Pode é que se aparece um caso desses que é acreditado, isso dá mais poder pros golpistas, pros charlatões também, né? Que nem essa mulher do algodão, que até hoje o pessoal vai se consultar com ela. As pessoas deviam saber que a partir do momento que ela tá cobrando, que ela tem um preço lá, que ela chega e coloca um preço no milagre dela, isso é um milagre. Jesus fazia milagre de graça. Receber de graça, dar de graça, né? Chico Xavier, o pessoal ia, eles queriam doar dinheiro pra ele e não aceitava. Teve um caso de um pessoal ricão lá que quis dar que ficou insistindo de dar dinheiro pro Xavier lá, ele não aceitou. Aí o cara deu um relógio pra ele, um relógio chique, deixou na mesa do Chico Xavier, que ele não conseguiu recusar. Quando chegou uma outra pessoa para se consultar, que falou que sempre perdia a hora de uma consulta, de um não sei o que lá, o Xavier falou, então tá aqui seu relógio, ó, já era para você esse aqui. Ele não pegava essas coisas, e isso que dá credibilidade para ele. O charlatão que ele quer dinheiro, ele não tem credibilidade nenhuma, ele só quer enriquecer a custa dos trouxas. Uma pessoa que tem um dom de verdade, ela não vai cobrar por esse dom. Tem um VT, quer ver? Olha, a minha primeira premonição surgiu quando eu tinha de 7 anos para 8 anos de idade,
de um acontecimento com uma pessoa ligada à minha família, a minha avó. Ela tinha acabado de sair da minha casa, eu estava no nosso jardim, aí eu comentando com a minha mãe que eu tinha visto a morte dela, que ela devia de correr lá onde minha avó residia, para ir acudir que ela estaria morrendo sozinha. Foi a primeira vez. Uma das grandes premonições que eu fiz foi o acidente dos Mamonas Assassina, em 1996. Esse acidente foi muito comentado aqui no Brasil, até mesmo fora. Eu estava lendo na minha área, eu vi por diversas vezes a imagem deles. Eu não cheguei a conhecer eles pessoalmente, então eu tentei dar um alerta em jornal e até mesmo em televisão. Vai lá, Alex, sei que tem mais informações da Mandiná que eu tô achando que ela é boazinha, mas de boazinha não tem nada. A Mandiná é o seguinte, primeiro sobre as previsões dela, né? Ela falou que o Brasil não ia ganhar a Copa de 94, e a gente sabe que ganhou, acho que a maioria de nós aí era moleque na Copa de 94, e a gente pôde, pelo menos eu lembro que foi a primeira vez na história da minha vida inteira que eu comemorei que nem um desgraçado, assim, algo assim. Eu era um moleque, eu bebi, eu só não fumei aquele dia, mas eu bebi, eu dancei, eu corri, eu pulei, mano, eu soltei fogos, mano. Não, eu era um moleque, eu era um garoto, e tava na festa a rua inteira, mano. Foi da hora, demais, assim. Ela falou que o Brasil não ia ganhar, então ela já deu uma bola fora aí. Só que aí, o que acontece? Ela previu que os Mamonas iam sofrer um acidente aéreo, e eles realmente sofreram. E outra coisa que ela previu também, que foi interessante, que ela previu que haveria nos Estados Unidos uma tragédia terrível envolvendo um grande edifício. Isso aí é algo bem específico, cara. Porra, um grande edifício, não é bem específico, mas assim, é algo que não é tão genérico, né? Porque tá falando de edifício nos Estados Unidos e tragédia, quer dizer, é algo interessante. A gente pegou aí 2 acertos, né? Um erro, teve outro erro que foi quando ela previu que o Silvio Santos ia sofrer uma doença grave em breve, né? Em breve ele seria vítima aí de uma doença grave que ia tirar a vida dele. E 30 anos depois só que o Silvio Santos foi morrer. Então, assim, acho que ela chutava bastante, e por chutar bastante ela acabava acertando. Isso deu credibilidade pra ela, né? Então, é aonde eu ia entrar, né? O que acontece? Tem muitos, né? Somente na área religiosa, e eles vão prever um monte de coisa. Tipo, vamos falar 100 coisas. Cara, de 100, uma vai acontecer, mano. Entendeu? Eu vou focar nessa uma que aconteceu, que eu falei tal coisa e aconteceu, mas as outras 99 que eu falei que nunca aconteceu. E tem aquela ajuda também da mídia, né, do rádio, da televisão, porque aí ela acerta, tipo, o que ela acertou, o pessoal vai reprisar todo momento na televisão. Aquele monte que ela errou, eles não vão passar tanto assim, né? E na época aqui do começo, lá que você tá falando da previsão da Copa, não tinha internet difundida assim pra gente ficar pesquisando o que ela acertou, o que ela errou. Então, esse charlatanismo, eles tinham essa vantagem, eles tinham uma ajuda da mídia pra reprisar muito os acertos e praticamente anular os erros deles. E é uma versão clara, a mídia ela só expõe o que ela quer, entendeu? Como a gente só consumia TV... Aí você fala, olha, a Mandiná acertou aqui essa previsão, eles ficavam falando isso 10 vezes por dia. Mas e as que ela errou? Não fala. Agora teve uma outra coisa também que foi bastante cômica, que foi numa final de campeonato, eu não lembro de que jogo que era, que o cara falou, ó, final de campeonato, quem vai ser o vencedor? Aí ela falou, não, vai ser empate. Aí ele... mas assim, tem que ter um vencedor, Mandiná. Mandiná, tem uma curiosidade, o resultado da Recopa vai ser... Vai dar empate. Não, ok, são 2 jogos, então... É empate. Mas e se tiver pênalti? Então, o resultado é? Empate. Tá, mas eu não sei se a senhora entende de futebol e tal, mas quando vai pra pênalti, alguém tem que ganhar. Vai dar empate? Dá empate também. Empate até o fim. Mas, Mandiná, não dá pra empatar.
Eu já falei para você, vai ser empate, queira ou não queira. Nós vamos ficar aqui hoje o dia inteiro e você não quer ouvir que é empate. Não, ela vai ser empate. Ela falou, não, você tá querendo dizer que eles vão para os pênaltis, né, pra prorrogação. Tá, mas aí ela, não, mas vai ser empate. Aí ele, o que, eles vão para pênaltis? Aí ela, não, vai ser empate. Aí ele, não, mas mãe de não sei se a senhora entende como funciona. Ela, a gente vai ficar o dia inteiro, eu vou continuar falando pra você, vai ser empate, não vai ter vencedor. Para, a Vera tava muito louca da cabeça, velho. Não, você vê que ela já não entende nem do esporte que ela tá prevendo lá, né? Por isso que eu falo, outra coisa que eu dou muita credibilidade ao Chico Xavier é isso, que ele previu a própria morte. Ele falou que ele ia morrer quando o Brasil todo estivesse feliz. E ele morreu logo depois que o Brasil ganhou a Copa. E aí tava todo mundo festejando. A de 94? Não sei se foi de 94. Mas eu lembro que teve essa passagem que ele falou, que ele morreria quando o Brasil estivesse comemorando, quando o país estivesse feliz. E ele morreu logo depois do Brasil ganhar uma Copa que tava todo mundo comemorando. Agora, sabe o que é mais interessante da mãe de Ná, assim? Fora isso, né? Essas previsões dela e tal, era que ela tinha um disque previsão lá dela, que não era ela que dava as previsões, e sim colocavam qualquer pessoa lá para responder os trouxas. Eu acho que eu lembro disso. Trouxa, e ela ligava lá para receber previsão. Só que o que acontece? Ela foi indiciada pelo Ministério Público por formação de quadrilha. Porque o que acontecia? A pessoa ligava lá e falava, tô com um problema aqui, não sei o que, pá. O que vai acontecer e tal? Aí eles davam as previsões dele. Aí eles falavam o seguinte, que a pessoa ia adoecer ou que a pessoa ia morrer, dependendo do caso. E se a pessoa quisesse que eles revertessem isso, a pessoa pagava não sei quanto de dinheiro. Aí a pessoa ia lá, né, provavelmente pagava, fazia uma chantagem e já oferecia a solução, né? Olha, você vai morrer e tal. A gente viu aqui nas cartas que a morte está chegando, você vai morrer. E aí o trouxa, né, que já foi trouxa suficiente de ligar para lá, ele também trouxa mais ainda de dar esse dinheiro. Aí a pessoa, eles faziam esse esquema aí, e aparentemente era no disque dela, né? Eu não sei exatamente se ela tinha envolvimento direto com isso ou se usaram a imagem dela, mas ela foi uma das pessoas que foi indiciada ali por conta dessa história aí, mano. Voltando ao assunto aqui rapidinho, eu pesquisei, o Chico Xavier morreu no dia 30 de junho de 2002, o mesmo dia em que a seleção brasileira conquistou o pentacampeonato. E conforme ele tinha previsto, ele disse que iria morrer quando o Brasil estivesse em festa. Mas aí ele também foi muito genérico, porque podia ser ano novo. Cara, mas tipo, quer um negócio que faça o brasileiro comemorar mais do que a bosta de uma Copa do Mundo? É verdade. O pessoal comemora isso mais do que Natal e Ano Novo. Você acha que o Chico Xavier ele tinha realmente uma iluminação? O Xavier é o único médium assim que eu realmente acredito. Porque eu pergunto isso porque assim, eu sou bem cético, né? Eu não acredito nisso. Mas eu gostaria que fosse verdade, sabe? O fato não é porque eu não acredito e não quero que seja verdade. Eu gostaria que fosse verdade, eu gostaria que existisse um mundo sobrenatural, sabe? Queria realmente, de coração. Me entristece não haver isso, sabe? Me entristece eu não acreditar nisso. Eu ficaria mais contente com a vida, cara. Existem casos muito, muito raros assim, mas eu acredito que um ou outro é verdade. Mas o filtro que eu uso pra saber se o cara é charlatão ou não, pra começar, é o dinheiro. Se ele tá cobrando, se ele tá aceitando muito dinheiro pra fazer o que ele fala que ser um dom divino dele, você já sabe que ele é mentiroso. Boa. Esse pra mim é o primeiro. Esse pra mim é o primeiro passo pra desmascarar o cara. E tem outra, quanto mais a pessoa fala acredite em mim, mais você sabe que ele tá mentindo. Tipo, um mentiroso, ele faz questão que você acredite nele. O cara que não quer nada, que não quer enganar ninguém, ele só fala, tô fazendo isso, você acredita se quiser, se você não quiser, não vou ficar te convencendo, não vou ficar aqui tentando te convencer. Próximo da lista a gente dispensa apresentações, né? Mas vamos falar da Grávida de Taubaté. Boa. Essa é boa demais. Porque até agora a gente falou de pessoas com
tirando o Henrique Cristo, quer dizer, o Henrique Cristo diz que é o Filho de Deus, então isso é espiritual. Mas a gente tá falando de pessoas com mediunidade, né? Algum tipo de dom. Mas nada mais sobrenatural do que uma pessoa com uma barriga gigante dizendo que tem uma gravidez que não tem bebê nenhum lá dentro, né? Pô, cara, eu quase acreditei na época. Cara, o Rodrigo Faro chorou lá no programa dele, ficou entrevistando ela, lembra disso? Edu Guedes. Ah, o Edu Guedes, cara. Tá chorando lá de verdade, mano. Eu fico conversando com ela. Nossa, nota 1000. E eu queria dizer pra ele obrigado pela reportagem. E muitas vezes a gente tá aqui e a gente não tem que agradecer só as pessoas que estão aqui. A gente está aqui na frente da câmera. Os funcionários da Record são assim também. Os meninos trabalham aqui com a gente. Quando o pessoal vai, sei lá, vai atender vocês, atende. É emocionante mesmo. Tadinha. Tadinha, que barra. Que tadinha, fia. Aí 2 momentos assim que eu achei momentos assim de vergonha alheia foi esse, e o momento que o Brito Júnior ele foi fazer um negócio de atravessar uma ponte, né, que eles fizeram no estacionamento lá, um negócio mó alto lá que ele fez, acho que foi atravessar na corda bamba, alguma coisa assim, que ele se cagou todo também, morreu. Eu achei o máximo aquilo, cara. Ô, Brito! Brito, pelo amor de Deus, eu e a Ana, a gente não sabe se a gente chora ou se a gente dá risada. Brito, para, Brito! Não, para tudo, gente, para! Vai lá, Britão! Porque eu odiava o Brito Júnior, cara. Ele era muito escroto com a gente, né? Ele era um cara escrotaço. E eu achei o máximo, cara, esse cara chorando igual uma criança lá. Cara, ela dizia que tava grávida de quadrigêmeos, mas a barriga dela claramente cabia mais uns 12 lá, né? Era muito irreal aquele negócio. Era disforme, né? Era bem esquisito, né? No final das contas. Era a forma de uma bola de praia e por baixo do vestido dela lá, ou 2 bolas de praia. Era um negócio muito estranho. O formato, como você falou, era totalmente diferente do formato de uma barriga de uma mulher grávida. E pelo tamanho, não era pra ser só 4 lá. Pelo tamanho, se aquele fosse uma gravidez de verdade, ia nascer uma ninhada. Mas a gente sabe o porquê que ela fez isso? Por que as pessoas fazem esse tipo de coisa, cara? Dinheiro, né? Recebeu aquelas doações lá, né? Dinheiro. Ela ganhou E ela recebeu. Ela recebeu um quarto todo mobiliado lá pras filhas dela, pras supostas filhas dela, né? Então, mas nem tinha filho, então pra que ela fez? Porque ela recebeu. É uma reforma em casa, uns negocinhos que ela pode vender depois. Ela recebeu um monte de doação, muito dinheiro também, né? Aí alguém vai dar uma graninha também no meio. Aí de repente ela chega, ela conhece alguém, essa pessoa tá encantada pela história dela, ela fala, você pode ajudar aqui, não sei o que, arrumar uma grana, aí já pega uma graninha também. E vai se dando bem desse jeito, cara. Aí, tipo, ela contou essa história. Com a história que ela contou, se chega um cara e fala, vou fazer um quarto aqui pra você, ela não pode negar. Ela não pode falar, não precisa. E aí já ia começar o pessoal a desconfiar. E o mais maneiro, assim, é que só foram descobrir a Cris Flores, que descobriu lá que o ultrassom que ela forneceu lá, né, pro programa, ele era falso, né, era um falsificado. Ela só foi descobrir isso muito tempo depois. Aí o Edu Guedes já tinha chorado, aí ela já tinha ganhado uma grana nisso, né? E há pouco tempo atrás, essa grávida de Taubaté apareceu na TV lá, na internet lá, falando, dando a versão dela da história, tipo, se saindo como uma pessoa boa, uma pessoa maneira, né? Essa galera é foda, né, velho? Eu tenho até medo de gente assim, cara, porque eu penso que uma pessoa que é capaz de fazer uma coisa dessa, pra mim, é uma pessoa capaz de fazer qualquer coisa, cara. Fala, mano, uma pessoa dessa, eu acho que ela estripa alguém assim, mano, e ela nem pisca, velho. Porque, cara, a pessoa mantém uma mentira, ela engana todo mundo. Isso é algo que deixaria a gente nervoso, que deixaria a gente tenso, né? Essa pessoa não, cara, ela faz de boa aí, não tá nem aí, foda-se. E pior que eu conheci uma pessoa... Eu conheci uma pessoa assim de perto, cara. Eu convivi com uma pessoa assim.
E eu falo, mano, é bizarro, cara, o bagulho desse. Depois você descobre que a pessoa é o que a pessoa é, você fala, caralho. Se as pessoas soubessem que, se elas pudessem ser processadas e elas soubessem disso, elas não fariam, não. Tenho certeza. Eu acho que faz. Ela ia pensar duas vezes, cara. Acho que faz sim, Leandro. Sabe por quê? Porque você vê que tem gente que faz uma pá de merda aí, ó. Tem gente que sabe que em outros países que tem pena de morte. Os caras sabem que tem pena de morte e mesmo assim os caras cometem crime hediondo. E mesmo assim faz, é verdade. Os caras fazem, mano. Os caras não tem medo da pena. Entendeu? Não, sempre tem pessoa que acha que é mais esperta que as outras. Tipo aquele meme do Homer lá. Todo mundo é burro, menos eu. Mas esse da grávida de Taubaté, cara, tipo, ninguém olhou pra aquela barriga e falou tem coisa estranha aí? Eu acho muito doido esse bagulho. Porque deve ser assim, tipo, ninguém quis ver. Levanta aí a blusa aí, mostra a barriga aí. Não, olha como é que tá. Ela não deixava nem encostar, não era? Não deixava encostar. E é o mesmo esquema que é feito dos outros charlatões, né? Eles fazem de longe, você não pode chegar perto, você não pode colocar a mão, tal, não, porque tá rolando um processo místico aqui, você não pode chegar muito perto, não. Então, assim... As pessoas querem muito ser enganadas. E aí a galera cai nessa, mano. Fala, beleza, tá bom. Tá, aí o Edu Guedes dá aquela choradinha dele, a galera acredita, dá dinheiro, vai, a vida segue, né? Que é, assim, acho que as pessoas querem tanto desesperadamente algo que seja fora da realidade, algo que quebre a chatice do mundo, que elas acreditam nessas paradas. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. Vamos lá, Urandir Fernandes de Oliveira, nem sabia disso, né? Marabá Paulista. 1963, conhecido pelo acrônimo de UF, é um empresário, ufólogo e autodenominado paranormal brasileiro. É conhecido pelas suas aparições na mídia brasileira sobre supostos contatos com seres extraterrestres. Nunca me perguntei o que de fato era o ET Bilu, mas eu lembro da matéria, né? Era a Record? Foi a Record que gravou uma matéria sobre ele. Se eu não me engano, acho que o SBT também chegou a gravar também. Se eu não me engano, a Record gravou uma matéria e o SBT meio que desmascarou esse maluco, né? Como se... Né, não seria uma coisa muito difícil você desmascarar, porque era algo bem ridículo, né? Ele tava no meio do mato, lá o ET Bilu lá no meio do mato, e os caras falam, não pode jogar luz nele aqui, tá? Não pode jogar luz. Aí você tem que deixar no breu. E aí ele fala com uma vozinha bem fininha assim, né? Apenas que busquem conhecimento. O cara pergunta, né? Chega nele e fala assim, ô ET Bilu, qual que é a sua mensagem pra humanidade? Aí você fala, caralho, mano, ele vai soltar bravo agora. Agora vai, né? Com aquela vozinha bem fininha. Aí, beleza. Aí os caras pegaram, acho que o Urandir, né? O charlatão dessa vez, ele tava se vestindo de ET Bilu, colocando aquela fantasiazinha lá. E os caras ligaram ele não sabia que os caras tinham uma câmera com infravermelho, né? Então os caras viram ele se vestindo lá, se montando a presepada dele, né? Ele falou que foi buscar o ET Bilu, mas na verdade ele foi se vestir de ET Bilu. É isso, cara. E aí né, essa é a história do ET Bilu. Mas ele ganhava dinheiro com isso mesmo? Porque, tipo, geralmente o charlatão faz o que eles fazem pra ganhar dinheiro, pra ganhar alguma coisa. O que ele ganhou? Cara, eu acho que sempre tem alguma intenção financeira por trás dessas coisas, né? Do cara, por exemplo, chegar e falar assim, ó, ele pode não ganhar na mídia, mas ele ganha em livro. Escreve livro sobre livro, né? Cobra por aparecimento, cobra por entrevista. Então eu acho que, tipo, o Menino do Acre, isso mesmo. Então, assim, eu acredito que, mano, seja essa parada aí. Os caras sempre tem uma coisa, assim, relacionada a ganhos materiais ali, quando fazem essas presepadas aí. É que tem uns que ficam muito ricos e tem uns que só ganham um dinheirinho, né? Então, tipo, às vezes não valeu a pena você... O Urandir, ele eu não sei o que rolou com ele, não manjo muito da história dele, né?
Mas assim, o cara coloca em descrédito, né? Porque, por exemplo, quem aqui acredita em vida extraterrestre? Tem alguém aqui que acredita? Cara, eu acredito que deve ter por aí, mas eu acredito que a gente ainda não fez contato. Eu tenho minhas dúvidas. Aquela coisa, alguma coisa pode ter, mas eu também não posso afirmar. Mas não a esse ponto de buscar conhecimento. Entendeu? Eu acho que é uma questão estatística, né? Cara, o universo é grande demais, tem área demais pra gente achar que nós somos os únicos. Agora, acreditar que nós fizemos contato com vida extraterrestre já é um pouco mais difícil de acreditar. Até aparecer, não acho impossível, tá? Até porque, se você pensar de modo científico, é uma questão de probabilidade. Da mesma forma que a gente existe aqui nesse universo, pode ser que existem outros também. Mas aí até aparecer... Quando aparecer também não vai ser um espanto, entendeu? Porque é uma questão de lógica. Se a gente existe nesse universo, é provável que exista outras vidas em outros lugares também. Se bem que a gente pode até ter feito contato já, que lembra quando saiu na internet aquele segurança sinistrão do Barack Obama, que todo mundo achava que era um ET também? Aí também. Mano, ó, o dia que acontecer, o mundo para, cara. É literalmente, o mundo vai parar pra tentar entender o que tá acontecendo. Que a gente fica nessas teorias, mas como não tem como se comprovar, então, tipo, não vai levando a vida. Mas no dia que houver algum contato com ser extraterrestre, o mundo para. Você não sabe, se não foi na área 51? Não sabe o que acontece na área 51? Eu falo isso desde criança. A área 51, que era pra ser secreta, é tão famosa assim porque é só um negócio pra estar lá para distrair o pessoal da área 52, que lá sim é secreto. Eu também acho, hein, mano. Faz sentido, hein? Faz sentido. Não tinha um negócio de autópsia de um alienígena no Fantástico? Não foi isso? É, que eu lembrei? De Roswell. Então, tem o caso Roswell, tem o caso do ET de Varginha, tem aqueles contatos de terceiro grau lá. Então, eu digo que não acredito, mas às vezes tem umas coisas que ficam até que meio que na dúvida na minha mente, viu? O médium conhecido como João de Deus foi condenado a mais 118 anos de prisão por estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude. Ao todo, as penas somadas chegam a quase 500 anos de reclusão. Nessa lista aí, alguns famosos, tem o Ronaldo, ex-jogador, o ator Fábio Assunção, a atriz Giovanna Antonelli e a apresentadora Luciana Gimenez. E também já foram lá artistas internacionais, como a apresentadora norte-americana Oprah Winfrey. E também a modelo Naomi Campbell. Olha ele com a Oprah, ó. Ela foi entrevistá-lo lá. Ela foi fez uma entrevista com ele. E o João de Deus, ele usava, inclusive, ele até colocou o nome em inglês, né? É John Gods. John Gods. John of Gods. Ele colocou. João Teixeira de Faria, nascido em Cachoeira, Goiás, no dia 24 de junho de 42. Conhecido popularmente no Brasil como João de Deus, João Curador ou João de Abadiânia. Abadiânia é a terra dele. Ah, tá. E em outros países como John of God, o cara é internacional até. É um autoproclamado médium curandeiro, empresário, fazendeiro e criminoso sexual. Olha que começou bem, né? Que foi inclusive condenado pelo estupro em séries de centenas de mulheres. Atuava sobretudo na cidade goiana de Abadiânia, como você falou, a terrinha dele, no estado de Goiás. Tendo ainda realizado excursões internacionais por países como Peru, Alemanha, Estados Unidos, Grécia, Suíça, Áustria, Austrália e Nova Zelândia, dentre outros. Como o John of God foi apresentado em programas televisivos desses países desde 2000 e ganhou destaque internacional após a Oprah participar de cerimônias promovidas por ele em 2012. E ela apresentou ele nos programas dele. E ele é um grande fela da puta, né? Só pra deixar bem claro. Esse cara ganhou muito dinheiro oferecendo tratamentos mediúnicos, né? Ele usava lá os poderes que ele tinha, né? Que Deus deu pra ele. Deus foi lá, deu os poderes. E ele curava essa galera, né? Só que, na verdade, a gente sabe que
tudo isso era mentira, porque se você for seguir uma lógica religiosa, você para pensar que Deus não daria o poder dele para um estuprador. Eu acho que Deus não daria isso aí, né? Então começa, né? Então já mata por aí qualquer um que acredite que esse cara tinha algum poder vindo do céu. Aí tem um outro fato de que ele pegava e como ele foi ganhando prestígio e influência em Abadiânia, aquela cidade começou a se tornar algo dele, porque a maior parte da fonte de renda daquela cidade era do turismo. Então, as pessoas que iam lá se consultar, fazer peregrinação e tal, aquelas pessoas que acreditavam que ele realmente era um ser iluminado, então as pessoas iam para lá e gastavam dinheiro, então o comércio ficava meio que refém desse maluco. Né? Além do comércio ser refém desse cara, o fato desse cara ter muito poder na cidade, ele tinha a própria guarda dele, os caras tinham os jagunços dele que meio que intimidavam qualquer um que falasse contra esse maluco. Então ele era meio que um gangsterzinho naquela região. Fora isso. Né? Como o Jim Jones, como esses caras aí que líderes de seita, essa galera tinha sempre um braço armado ali para poder reprimir qualquer um que falasse contra. Aí o que acontece? Ele pegava, tipo, o cara ia com a filha dele, um homem ia com a garota lá, falava: minha filha tá com problema de saúde aqui, cura ela aqui, João de Deus. Aí ele: beleza, tranquilo, fica em paz, vou aqui curar sua filha, fica aí, né? Fica aí, eu vou trazer ela aqui pra minha salinha. Era onde ele realizava, onde ele molestava. Mas com o tempo, ele foi ficando tão safado que ele fazia isso, às vezes, na frente da pessoa, do ente querido daquela pessoa que ele tava molestando. Então, assim, cara, é algo assim que você para pra pensar, você tem paralelos assim na história, às vezes alguns até piores, inclusive, se você for pesquisar por aí. Mas, assim, o caso dele, por ser um caso brasileiro, a gente tá falando de brasileiros, né? É o caso mais hediondo de todos, cara. Porque, mano, o cara molestava essa mulherada e aí a pessoa que cedia que entregava o seu filho, a sua esposa, né, para o João de Deus, acreditava que aquele ato dele molestar a pessoa era o ato, na verdade era o processo de cura dele. De repente os poderes dele não eram divinos, de repente o poder dele era satânico, né? Olha só o que você não usar a lógica, você não procurar ter um mínimo de ceticismo, faz com você, cara. Puta que o pariu, velho. É muito revoltante, cara. É outra porta de entrada que os charlatões, que o golpista costuma usar, né? Que eu falei que tem as duas portas principais, que é a miséria e a carência, né? E tem essa outra que é o desespero. Às vezes a pessoa tá tão desesperada atrás de uma cura, atrás de uma solução para os problemas, ela acredita em qualquer coisa que qualquer um falar. Se a pessoa falar, vou te ajudar, não interessa como. Ela só quer acreditar que vai receber ajuda e aceita qualquer coisa. E aí o que acontece? Você tem essas pessoas humildes, mas você tem as pessoas que deram a moral pro João de Deus, né? Porque não bastou as pessoas irem lá e dar o seu dinheirinho suado, os pobres dar o seu dinheirinho suado e sofrerem abuso na mão desse cara. O que acontece é que são famosas, tipo a Xuxa, por exemplo, a Oprah lá nos Estados Unidos, fizeram uma merchan desse maluco, cara. Um merchan do caralho, de um abusador, cara. E aí o cara vai ganhando prestígio, vai ganhando fama. E aí o poder dele se consolida. E os casos de abuso estouram, né? Tanto que quando estourou o escândalo dele, mano, foi uma penca de gente. Uma penca de vítima, cara. Um dano enorme. Aí o cara que era o poderoso João de Deus, o homem, né, que é enviado de Deus, aí ele começou a ficar doente, aí ele já começou a ter problema de saúde, ele já não podia ir pro hospital, ele deu uma crise de bolsonarite nele, né? Na hora de enfrentar as consequências, ele ficou doente. Ele não se curou, né? Ele curava todo mundo, mas não conseguiu se curar. Acabou a bateria. Nesse caso dele, eu acho que é um dos piores dos charlatões, cara. Ah, com certeza. Porque o prejuízo em si para a sociedade em geral é muito grande. O que o cara fez, mano. Nossa, ele causou um prejuízo físico, causou um prejuízo mental e monetário em tanta gente que não dá nem pra contar. Eu ia comentar justamente isso, os famosos, cara. Acho que o quanto a gente foi adestrado pela TV ali, né? E aí o fato de você gostar de um artista, ele vai num lugar desse e influencia milhões
de pessoas a irem também. Tem uma frase do Rick and Morty que o Rick fala assim que pessoas populares, elas são burras, né? Porque elas não têm ninguém para dizer o quanto que elas são burras. Então elas permanecem burras e achando que elas são geniais, né? Eu acho que os famosos, em grande maioria, eles são assim. Eles são idiotas, são burros. E como eles têm um monte de gente falando que eles são espertos, eles ficam confortáveis na própria burrice, né? Eles não evoluem, né? Não tem ninguém para desafiar eles, então a burrice cresce ali que nem mato na chuva, né? E aí é esse exemplo, né? Você vê uma Xuxa, chega lá, porque essa não é a primeira bola fora da Xuxa, né? Ela já deu várias bolas fora. Faz a propaganda de um estuprador. Sai na TV, depois solta um vídeo lá falando, né? Pedindo desculpa, tal, tentando se retratar ali, mas o estrago que ela ajudou a fazer já foi feito. E a Oprah é outra também que, fora essa bola fora que ela deu aí, ela já tem outras bolas fora sinistras já que ela deu de passar pano pra abusadora aí, né? Então, assim, essa galera, mano, é o tipo de pessoa, assim, quando você vê um cara famoso, você pode até admirar o cara, tal, achar o cara maneiro, admirar qualidades do cara, mas, mano, não acredite em tudo que o cara diz e não tente seguir tudo que o cara faz, mano, porque provavelmente você vai cair do cavalo em algum momento. Tipo, o pior que esse cara que é o mal encarnado é quem dá poder pra ele também, né? Como falou, o pessoal vai lá e dá credibilidade pra ele, dá os holofortes pra ele, levanta o nome dele. Isso que é mais foda ainda, você tá lá dando mais poder ainda pra pessoa que já é um demônio. E outra, você quer gostar de uma pessoa famosa? Goste dessa pessoa porque pelo que ela fez pra ser famosa, não pelas ideias sociais ou políticas dela. A pessoa é fã da Xuxa, seja fã por causa das musiquinhas que ela canta, do programa que ela apresenta, e não pelo apoio que ela dá pra outra pessoa que não faz parte do escopo dela. Igual quando você é fã de futebol. É fã de um jogador de futebol, seja fã do jogo dele no campo, não do que ele faz fora. Acho que é isso, cara. Você tem que ser um pouco cético, né? O meu cunhado, pouco tempo atrás, pouco tempo não, acho que 2 semanas atrás ele comentou que a igreja dele, que ele ia, fechou, porque o pastor pegou o dinheiro da igreja e sumiu, desviou o dinheiro da igreja. E tava comendo a mulher de um fiel. Sempre tem esse combo, né? O cara sempre tem que ter sexo, tem que ter dinheiro e sexo. É o que move o mundo, né, Alex? Cara, eu ia comentar o que você falou, que move o mundo, né? Eu pensei a mesma coisa, o que move o mundo é isso. House tem muito isso, ele fala assim que tudo se resume a sexo. Você quer poder pra poder comer mais gente. É só você lembrar o episódio que a gente fez do OnlyFans, quanto dinheiro aquilo não gerou. Verdade. Você quer dinheiro pra comer gente, você quer comer gente, e tem gente que quer comer gente pra ganhar dinheiro. Então são os 2 pilares do mundo. E aí ele tava comentando lá que o cara, mano, quando foi confrontado, o cara tava rindo, mano. Tava rindo, o cara tava de boa, assim, sabe? Então você imagina, se um pastor de igreja ali, o cara já tirava uma grana boa, inclusive. Mas não tirava perto de um João de Deus, né? Você imagina se aquele cara ali de uma igrejinha lá na periferia já faz isso e acha ok fazer isso, e acha engraçado. Você imagina um João de Deus, cara, que era um cara que tinha a cidade na palma da mão dele, mano. Esse cara podia fazer o que ele quisesse, velho. Se esse maluco matasse alguém, velho, e eu não duvido que ele não tenha dedo dele fazendo esse tipo de coisa, não duvido dele de matar alguém e alguém chegarem e abafar o bagulho e ninguém fala nada, porque o pessoal lá, os comerciantes, cara, os caras tinham medo desse maluco. Dependendo da época que ele fizesse, se uma pessoa como ele fizesse algo assim desse tipo, dependendo da época, da fama dele, o pessoal ainda ia, tipo, ao invés de abafar, ia parabenizar ele e falar que o cara que morreu era o errado. E é sempre assim. E aí você pega o cara, e agora o cara tá doente e tal, acho que, se não me engano, ele tá fazendo prisão domiciliar, tá de casa, porque o lance é esse, né, cara? Faça um monte de merda, faça um monte de desgraça, mas contanto que você tenha dinheiro, a justiça vai amenizar pra você, cara. A justiça vai pegar as perninhas dela, vai abrir as pernas bem abertinhas e vai deixar você fazer o que você quiser com ela, porque esse é o lance. O cara destrói a vida de um monte de gente, domina uma cidade, cria um império de terror e beleza, né? Tipo Pinochet. Chega no final da vida, foda-se, filho. O cara fez uma pá de merda, mas ele não vai pagar pelo que ele fez.
Cara, uma pessoa que começa assim, né? Tipo, a primeira coisa que o cara tem que fazer pra usar o nome de Deus e fazer essas merdas é não acreditar em Deus de forma nenhuma. Um cara desse não tem medo do inferno. Porque ele acha que não existe. Ele sabe que não existe. Quem acredita em Deus é o fiel. O fiel acredita. O fiel tem fé. Né? Agora, o líder, cara, aí vai depender, cara. Porque você vê, pelos atos do cara, você vê que o cara não acredita. Que aquilo ali é tipo uma história que o cara tá contando pras pessoas. Mas pra ele é só um meio de lucrar. É a questão do poder, cara. Olha, a maioria das pessoas não entram assim, não começam assim. Poder que vai embregando. Mas aí vai tendo poder. Um amigo falou isso aí pra mim. Ele falou, você acha que eles começaram assim? Tipo, ele tava dando o exemplo da Flor de Lis, né? Falou, você acha que a Flor de Lis começou desse jeito? Aí eu parei pra pensar, falei, sim, claro que sim, mas essa mulher era perversa desde o começo. Aí ele falou, não, cara. 4 tiros foram não, foram Sobe 10 para depois joga na minha cara e faz. Não é assim, a pessoa ela vai se corrompendo aos poucos, ela vai cedendo ao diabo aos poucos. Não é isso foi o que ele me disse, né? Não é de uma vez, né? Eu fiquei pensando. Então, mas a pessoa já tem que ter aquela predisposição também, né? E pelo que eu pesquisei aqui, ele foi acusado, sim, de tentativa de assassinato, sim. É o combo da seita, né? Comer gente, pegar dinheiro e matar gente. Não, cara, cara, que já tem um poder. Você acha que alguém que entrou começa a ver que tá errado ali o negócio, dá a entender que vai denunciar e ele sabe disso? O que você acha que ele vai fazer? Entendeu? Vai mandar pagar o cara, né? Considerações finais, Leandro Lopes. Cara, em relação aos golpistas, eu fico meio indignado, né? Assim, são relacionados à pauta, são golpistas ali que marcaram a época, mas olhando nos tempos atuais, você fica meio abismado como que isso se perpetua de alguma forma, como que as pessoas conseguem ir tão além assim com isso, né? Lógico que naquela época, eu acho que algumas coisas eram mais simples ali, né? E a gente era muito, que nem o Ed diz ali, a gente era muito influenciado pela TV e se bobear. Se a gente estivesse falando naquela época que isso veio à tona, acho que a gente ainda talvez acreditaria por um bom tempo até se dar conta de que eles de fato eram charlatões, não golpistas, né, na verdade. Boa. César Gama? Cara, como ele falou, nos anos 90, assim, no começo dessa onda de charlatões, acho que era tudo mais inocente, tudo menos violento, assim, só que eu ainda acho que eles são mais perigosos do que os de hoje, porque eles abriram as portas para os golpistas de hoje. Entende? Se não fosse esses golpistas do passado, esses charlatões do passado que foram testando o limite da sociedade, foram adestrando a sociedade a acreditar nesse tipo de conversa fantasiosa, eu acredito que os golpistas de hoje não teriam tanto sucesso. É igual, por exemplo, você falar do Maluf, que lá atrás ele falava, eu roubo, mas faço. Aí o pessoal começou a aceitar essa coisa de político roubar na cara dura. E hoje tem os que roubam e não faz. Mas será que se lá atrás não tivesse existido o Maluf, hoje estaria tão ruim assim? Assim como os golpistas. Será que lá atrás, se não tivesse tido tanto charlatão para iludir a nossa mente hoje, teríamos charlatões golpistas do jeito que temos agora? Boa reflexão. Ed Gomes? Cara, eu acho que é uma questão mesmo de cultural, a gente querer estar se iludindo com alguma coisa. Né? Então, a gente, por mais inteligente que a gente seja, tem algo que a gente vai querer ali acreditar. E aí é onde os charlatões aparecem aí, dão proveito, né? Eu acredito também nisso. Eu acredito que você querer acreditar em algo não é errado, né? Contanto, claro, que o que você acredite não seja algo que vá prejudicar a vida de alguém, né? Tipo, assassinato, estupro, essas coisas, né? Mas você acreditar em algo, você acreditar em uma entidade, ou você acreditar no sobrenatural em si, é algo que está no coração do ser humano. O ser humano, ele acredita. O ser humano é um ser que acredita. E até pessoas que não têm uma fé
como eu, né, tenho uma fé religiosa, eu acredito. Sim, eu acredito na minha família, eu acredito na minha esposa, eu acredito no meu casamento, eu acredito no meu trabalho, eu acredito, né, nas minhas amizades, eu acredito em vocês, né, eu acredito no nosso podcast. Então são crenças que nós temos, né? O que a gente tem que tomar certo cuidado, até que ponto a gente leva uma crença? A gente leva essa crença até o ponto em que ela se torna algo perigoso para a gente, perigoso para as pessoas, no ponto em que isso se torna algo que a gente abre mão da nossa inteligência, do nosso raciocínio, para simplesmente acreditar nisso. Eu acho que isso vai abrindo um caminho perigoso no qual esses caras, eles se aproveitam, esses charlatões, eles se aproveitam disso, desde para pegar dinheiro seu, que talvez não seja tão grave, até um abuso sexual, que é a coisa mais hedionda dessa história, né? Que é no caso do João de Deus. Então, eu acho que acreditar não é um problema. O problema é você abrir mão de ceticismo, abrir mão completamente, né, de um raciocínio lógico e simplesmente só abraçar o que as pessoas dizem. Há um erro. E, mais do que qualquer outra coisa, você acreditar em tudo que os famosos dizem, né? Tudo que aquelas pessoas que são populares dizem, tudo que a TV diz, tudo que o influencer diz, tudo que o coaching diz. Se você acredita em tudo isso, você está propenso a sofrer golpes, a passar por situações ou ser obrigado a correr até a morte, como já aconteceu, e várias coisas do tipo, né? Você acabou de ouvir o Debate Podcast. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Curta, comente e se inscreva. E também ative o sininho para receber as notificações dos novos episódios. Isso vai nos ajudar a continuar com este projeto. Se você estiver ouvindo por plataformas como Spotify, YouTube Music e Amazon Music, curta e deixe seu comentário, que vai ajudar da mesma forma. Se quiser comentar a respeito de algum episódio, envie um e-mail para odebartepodcast@gmail.com. Coloque o seu nome, a cidade de onde está falando, se for São Paulo, coloque o bairro. E se não quiser que seu nome seja divulgado, mencione isso no e-mail e vamos escolher um nome para você, ocultando assim a sua identidade. O Debate também está no Instagram, onde colocamos cortes, memes e notícias. Acesse o Debate Podcast, tudo junto, e fique ainda mais perto de nós. Pare de se culpar pelos seus erros. Aprenda astrologia e passe a culpar os planetas. Um abraço